As trilhas de especialista costumam ser a parada mais variada que a gente tem em Ordem Paranormal, seja de um atirador de elite até um bibliotecário, você pode ser qualquer coisa enquanto especialista. Eu já vi até algumas críticas, não sei se talvez descabidas, mas eu acho que eu consegui entender de como o especialista parece ser tão genérico, né? É bom em muitas coisas, mas na verdade ok em muitas coisas, né? E bem mais ou menos em outras. Mas aqui a gente vai falar sobre as trilhas de especialista e como elas podem ajudar a contar a sua história, a contar a história do seu personagem, e aí, claro, né, fazendo um balanceamento na sua ficha, desde que você tenha mecânica sendo utilizada para poder ajudar o seu personagem a brilhar, tudo funciona. Mas, uma coisa importante, diferente do ocultista e diferente do próprio combatente, as trilhas de especialistas são muito situacionais, então depende do seu mestre também, mais do que nunca, ajudar você a contar uma história que tenha impacto e que realmente faça sentido pro seu personagem. Então é uma trilha que você precisa também alinhar expectativas com o mestre, com o restante dos jogadores, para você ter o máximo de aproveitamento possível e ter uma ótima experiência jogando essa trilha que é a classe de especialista, não vou dizer que é a minha favorita, porque eu tenho algumas questões aí, mas eu acho que é muito divertido de jogar de especialista e tem como você, porra, pensar em múltiplas formas de resolver as coisas, tá? Uma coisa que ficou muito com a gente, que é um comentário que eu acho legal fazer, o pessoal que tá aqui, que conhece, acompanha, né, a Ordem Paranormal, fica muito com a separação que a gente tinha antes, né, de especialistas, investigadores, né, no caso, o especialista era o investigador antes de conjuração, aí tinha mais o combatente e tinha mais o ocultista, né. A gente fica muito com aquela memória, porque, olha, honestamente, eu gostava bastante de como era aquelas escolhas em meio que em skill tree, né, pra você poder upar, mas eu entendo essa mudança. Eu acho que faz sentido a gente ter bons investigadores de outras classes também, né? Até porque as equipes de ordem são multidisciplinares. Então, o especialista é quem tá lá para ajudar a dar cola e fazer a transição entre o paranormal e o mundo real, entre o ostensivo, o defensivo, entre o investigativo e o de resolução, o confronto, a narração, né, o contato com outros também é o momento deles brilharem. Então eles servem ali como meio que MacGyver, né? Eles trabalham em múltiplos cantos. Falei também no último vídeo sobre especialistas, explicando da classe, que eles funcionam mais ou menos como o Bardo, né? Que tem o Jack of all Trades, que são bons em algumas coisas, mas com as trilhas a gente pode escolher coisas bem específicas para a gente poder focar, e aí sim a gente constrói uma ficha em torno disso. Novamente, aqui eu não vou falar de combeiro, tá? Uma coisa que é importante, eu já falei nos comentários, já falei no papão, mas vou reforçar de novo. Eu não gosto de criar personagens combeiros, essa é a minha preferência pessoal, tá? E não é algo que eu quero falar nesse canal, não é algo que eu tenho interesse. Principalmente porque eu tô aqui para poder ensinar as pessoas a jogar RPG. Eu vou ensinar o arroz com feijão. E aí, se você quiser aprender a fazer personagens hiper otimizados, com uma ficha muito fodida e que dá insta-kill no empap, porra, faça, fica à vontade. Eu faço pra brincar. Quando é pra brincar, firmeza. Mas não é o tipo de conteúdo que eu tenho muito interesse pra trazer pra cá. Então, só colocando isso, porque é importante também pra gente poder progredir. Porque o personagem que a gente vai fazer hoje, por exemplo, é o tipo de personagem que eu gosto de fazer, que é um personagem conceitual, em que a ficha faz sentido pro storytelling que a gente quer colocar. E não uma ficha de um personagem que é 100% otimizado, que vai ser muito bom em fazer só aquilo. Então, sem mais delongas, vamos direto pro nosso vídeo, que a gente vai começar pelas trilhas aqui, no livro base. Acho que a trilha que a gente mais falou aqui até agora, de todas as classes, inclusive, é o Atirador de Elite, né? É o mais citado nos comentários, nessas porra toda. Mas a gente tem personagens muito marcantes, né? Em Ordem Paranormal, que são Atiradores de Elite. Não podemos deixar de falar, principalmente do Tutu, que pra mim é o nosso protagonista de Ordem Paranormal, o nenenzinho do meu coração. Então a gente tem, como atirador de elite, você é um especialista, tem toda aquela parada lá daquela versatilidade, daquele monte de habilidades que a gente viu, dos poderes de especialista, mas você também tem, por exemplo, em 10% de Nex, mira de elite. Basicamente, essa mira de elite, lembra que eu tinha falado lá atrás que você tinha poderes que você podia pegar que te davam proficiência com outros tipos de balas, certo? Outros tipos de arma, outro tipo de defesa, etc. Aqui, você ganha proficiência com armas de fogo de bala longa. Ou seja, você pode usar um rifle de assalto, você pode usar uma sniper, alguma outra coisa assim. Por que a diferença entre balas curtas e balas longas? Se a gente estiver trazendo, entre aspas, um realismo para um jogo,
uma pessoa comum pegar um revólver e conseguir acertar um tiro é muito mais provável do que uma pessoa conseguir segurar o recuo de um fuzil de assalto, tá ligado? Que é muito mais complexo de se operacionalizar, complexo de recarregar, por exemplo. Então, toda essa contextualização justifica a gente ter ou não ter proficiência com essas paradas, e o atirador de elite recebe essa parada. Além de tudo, ele também soma o intelecto nos seus tiros. Quem vem de D&D tem uma dificuldade de conseguir entender por que que em Ordem Paranormal os projéteis não adicionam, né, a agilidade, a destreza no caso. Mas é simplesmente porque realmente não faz sentido, né? Se eu tô falando de um projétil que eu estou lançando, eu poderia sim adicionar o meu modificador, né? Faria até um pouco mais de sentido. Mas, a não ser que seja corpo a corpo, você não adiciona nada. Aqui, você adicionar intelecto ao invés de agilidade faz muito mais sentido, porque você está visualizando melhor aonde você está atirando para dar mais dano. Então, você está agindo de uma forma mais inteligente do que sendo ágil e mirando o arco e flecha atirando rápido, tá? Então, aqui para mim faz muito sentido e é legal porque justamente adicionar o intelecto que é dos atributos principais de um especialista, né? Justamente porque a gente quer ter muitas perícias treinadas, é essencial, porque ajuda a manter ele mais harmônico, certo? Então, um especialista, atirador de elite, geralmente vai trabalhar com intelecto topado e vai ser o nosso atributo principal. O disparo letal, você pode escolher no momento em que você fez a ação de mirar, que é para você receber uma vantagem no tiro na próxima rodada. Você gasta 1 de PE para aumentar mais 2 na sua margem de ameaça. Aquela parada de abaixar o valor que você rola do crítico para poder dar mais dano, certo? Então aqui bate bastante fazendo sentido. É que você tá se preparando mais para atirar. E aí entra um pouco das críticas de que, mas o atirador de elite ele acaba não acertando muito nos tiros, etc. A gente tem algumas outras questões e outras mecânicas, inclusive, dentro de Ordem Paranormal, do que saiu, por exemplo, do Sobrevivendo ao Horror, que ajuda a gente a facilitar. Então, tipo, a gente bate lá a média de rolagem, a média de dano, da margem de ameaça, essas coisas todas, e aí a margem de ameaça garante um dano relativamente bom, porque se você depender 100% da sua rolagem, não adianta de nada você dar tiro crítico e você fazer um tiro ruim, tá? Mas eu consigo entender a, como o pessoal critica o atirador de elite, porque o atirador de elite precisa acertar, né? Pra acertar, eu preciso perder um turno mirando. Mas tem outras formas de contornar essa parada. Mas dentro do que se propõe, até aqui parece ok, tá? Mas dá pra entender que em economia de ação não é muito útil mesmo. Em 65% de Nex, você tem disparo impactante. Se você estiver utilizando uma arma de fogo com calibre grosso, você pode gastar 2 de PE para fazer manobras de derrubar, desarmar, empurrar e quebrar usando um ataque à distância. Então, ele basicamente vai servir quase como um suporte, que é basicamente a base do que significa ser especialista, né? Você está prestando suporte para todo mundo em campo, enquanto combatente geralmente é a sua linha de frente e o seu maguinho é quem tá lá atrás, que é o ocultista. Mas, óbvio, né? Tem o ocultista que ataca, tem o combatente que dá suporte, enfim, vocês entenderam. Aqui, essa parada de você poder utilizar manobras é legal, mas quase ninguém usa, nem pouca gente lembra de utilizar manobras, a não ser que esteja diretamente sinalizado na sua ficha que isso é uma mecânica fixa para você. As pessoas não lembram que qualquer pessoa pode utilizar uma ação para fazer uma manobra. Então isso também impacta muito no jogo. E aí entra naquela paradinha que eu falei no começo, que depende muito de como o seu mestre também está te ajudando a entender a sua ficha e a utilizar as suas habilidades para ter mais benefícios dentro da história, tá? A gente vê que, por exemplo, essas habilidades aqui de atirador de elite, elas só servem para combate praticamente. E o que é um problema, né? Porque quando a gente fala do especialista, o especialista ele teria que ser bom em tudo. Mas é um problema quando a gente olha a trilha isolada. Se eu escolher boas habilidades de poder de combatente, eu vou ser extremamente útil o tempo todo. Eu posso ter muitas perícias variadas treinadas. Eu posso ter poderes que vão me ajudar em investigação, ou poderes que vão me ajudar a lidar com outros itens. Eu posso escolher outros itens que não as minhas armas somente para poder auxiliar o meu time. Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar aí nesse entorno, tá? Por fim, 99% a gente tem atirar para matar. Quando você faz um acerto crítico com uma arma de fogo, você dá o dano máximo ao invés de ter que rolar o dano. Então é insta 100% do seu dano. Vamos dizer que a minha margem de ameaça, certo? Ó, vamos lá.
vou falar um turno aqui de um atirador de elite. Eu mirei como uma ação de movimento, certo? Você pode mirar como uma ação de movimento. Vai ter gente que não gosta, tá? Tem mestre que prefere utilizar a ação, mas se a gente fosse levar por via de regra, principalmente pelo que a gente viu do balanceamento que surgiu dentro do RPG, com o Arthur sendo o atirador de elite, a gente entende que penalizar o jogador tirando uma ação completa para poder mirar não faz sentido, né? Porque aí você tira todo o brilho do personagem. Só que enquanto atirador, ele tem que atirar e se movimentar. Atirar e se movimentar. Porque senão ele perde furtividade. E o bônus de furtividade também ajuda bastante. Então, aqui, quando a gente olha pro turno do atirador de elite, a gente vai considerar que eu mirei com uma ação de movimento. Eu tô bem posicionado. Eu comecei o combate lá atrás, por exemplo, certo? Aí eu me posicionei bem lá atrás. Mirei com uma ação de movimento. Já garanti com mais um de PE que, além da vantagem no meu tiro, um dado a mais no meu tiro, eu vou ter uma margem de ameaça mais 2. Ou seja, se a minha sniper, vamos dizer, ela é uma sniper modificada, ela dava crítico com 17, agora ela dá crítico com 15. Eu vou rolar 5 dados, porque eu tenho 4 de inteligência, mais o 1 de bônus que eu tirei. Rolei 5 dados. A chance de eu tirar um 15 no mínimo é muito alta. E aí eu atirei, perfeito? Atirei, garanti o meu crítico. Eu quero utilizar mais 2 de PE com esse tiro, pra esse tiro não somente machucar o meu inimigo, mas eu quero que mande ele pra puta que pariu. Ele tá corpo a corpo com o meu combatente tomou um dano muito forte. Meu combatente agora adquiriu uma condição que ele tá vulnerável. Eu preciso tirar esse cara de perto. Eu dou um tiro, só que em 99%, além de afastar o inimigo e aumentar o meu crítico, eu dou todo o meu dano. Vamos dizer que o dano rolado da minha arma seria, por exemplo, sei lá, 3d10. Eu vou dar 30 de dano instantâneo. Mais o meu intelecto, que seria 4, por exemplo. Então, dá pra aumentar. Dá pra deixar um potencial muito forte, né? A gente chama de Glass Cannon. É aquele personagem que, assim, tipo, mano, ele tem tudo pra se foder. Mas quando acerta também, o bagulho é louco. Então, tem que entender também que, assim, tipo, o atirador de elite não é um personagem funcional, por exemplo, sozinho. Né? A gente tem uma falsa percepção de que o Aaron, por exemplo, né, que é um personagem muito forte de ordem paranormal, forte em popularidade, tá? Que a gente nunca viu praticamente nada dele, só as vezes que ele atirou foi por muito pouco que ele não arregaçou as personagens, mas enfim. É, o Aaron, por exemplo, ele não age sozinho. Ele tá sempre acompanhado. Nenhum atirador de elite age sozinho. Então, assim, você precisaria ter, por exemplo, um combatente para poder segurar um inimigo longe de você, para você ter distância, tá ligado? Para você poder abrir essa distância. Se você tem um comandante de campo junto com você, o comandante de campo vai te dar uma ação de movimento de graça no início do combate. E aí, acabou, mano. No mesmo momento em que você entrou no combate, você tem 2 movimentos. Um para me afastar, um para mirar e outro para tirar. Acabou. Aí sim você arregaça. Então, assim, novamente, reforçando aquela parada de que, tipo, Ordem Paranormal não é um sistema feito pra você jogar sozinho, tá ligado? Tem alguns sistemas agora que estão saindo que estão ajudando as pessoas a jogar mais sozinhos. Mas, honestamente, não faz sentido, tá ligado? Você ser um agente. Se você quer ser um agente solo, dá pra rodar uma campanha solo. Você tendo um mestre pra mestrar pra você, você consegue jogar só vocês dois também. Tem gente que joga sozinho. Eu mesmo já joguei sozinho. Meio triste, né? Mas assim, se você quiser jogar sozinho, você não vai ser um atirador de elite. É só você pensar um pouquinho com a cabeça, tá ligado? Ou você combina com o seu mestre que assim, ó, seguinte, mano, eu sou um atirador de elite da ordem e eu só caço ocultista, mano. Porque se eu tiver que depender de caçar criatura, eu tô fudido. Tem que ter um pouquinho de bom senso também, né? Pra se localizar dentro da história. Enfim, perdemos bastante tempo no atirador de elite, mas eu acho que a classe que mais dá pra gente conversar porque tem muita crítica em cima. Você pode ser um infiltrador. Infiltrador é outro erro de ordem paranormal e a gente vê vários personagens que passam por isso. Eu comentei até sobre a Bagi tanto com a Karina quanto com o Jai, que finalmente, né, conseguiu fazer o personagem ladino que ela queria. As pessoas confundem o infiltrador com o ladino do D&D, e não é bem assim, tá ligado? Tipo, a funcionalidade desses personagens, principalmente no contexto da história deles, é completamente diferente, né? Mas, enfim, como um infiltrador no nível 10 de Nex, você tem ataque furtivo. Você sabe atingir pontos vitais de inimigos distraídos. Uma vez por rodada, quando você atinge um alvo desprevenido com um ataque corpo a corpo ou em alcance curto, ou o alvo que você esteja flanqueando, certo? Então vamos lá.
Aqui já complexou, né? O alvo tem que estar desprevenido. Ou seja, o alvo não pode ter visto você, não pode ter contato visual com você, certo? Você pode chegar por trás, dar uma facada. Você pode ir de longe, tacar uma facada. Ou um tiro, ou o que seja, tá? Aqui não tem restrição. Lógico que se você der tiro com uma arma de fogo, a pessoa vai te encontrar. Então você pode usar um arco e flecha, por exemplo, uma balestra. Isso é atacar alguém desprevenido. Ou alguém flanqueado. Alguém flanqueado é alguém que tenha um aliado meu, ou alguém em combate com essa pessoa, no lado oposto, para que ela esteja desprevenida, certo? Isso é flanqueamento em ordem paranormal. Você pode gastar um ponto de esforço para dar um D6 a mais de dano do mesmo tipo da sua arma. Em 40% aumenta para 2d6, em 65% aumenta para 3d6 e em 99% 4d6. Então, quase como o Sneak Attack do D&D, né? Ele vai progredindo a quantidade de D6 a mais de dano que você dá. Aqui, a gente tem um problema. Porque quando a gente tá falando do mesmo tipo de dano da arma, aqui a gente tá falando único e exclusivamente, é um problema de compreensão, tá? Único e exclusivamente do dano mundano da arma, tá? Aqui a gente não tá falando de aumentar, por exemplo, a não ser que você use uma habilidade que converte, por exemplo, tem uma maldição lá que você coloca, que converte todo o seu dano em dano de energia. Aí, beleza. Ali funciona. Do contrário, a gente tá falando de dano mundano. É balístico, cortante ou perfurante, tá bom? O impacto também. Então, somente dano mundano da sua arma, beleza? Vai aumentar um D6, progredindo. Basicamente, o que você pode levar em consideração é, toda vez que você receber uma habilidade nova de infiltrador, você recebe mais um dado pra rolar no seu ataque furtivo, tá bom? Em 40% com gatuno, você recebe mais 5 em atletismo e crime, e você pode percorrer o seu deslocamento normal quando se esconder sem penalidade. Então aqui entra. é, Essa habilidade, inclusive, ela foi melhorada agora que a gente tem o Sobrevivendo Horror, porque você tem uma mecânica toda baseada em furtividade, né? Em cenas de perseguição, essas coisas. E gastar a sua ação de movimento enquanto você tá em furtividade, você gasta metade do seu deslocamento total. Uma ação de movimento em movimento normal, digamos que você está em pé, você consegue andar tranquilo. Agora, se você está agachado, você tem que andar bem mais devagar e bem mais cuidadoso, por isso você se desloca a metade. Para um infiltrador, você não tem essa desvantagem. Além de que você recebe mais 5 em furtividade, mais 5 em crime. Novamente o que eu falei, eu não gosto dessa subclasse, dessa trilha, porque eu acho ela muito genérica, tá ligado? Tipo, eu posso fazer um personagem que é bom em furtividade também sem ser um gatuno. E que vai, se pá, até ter mais funcionalidade pro meu time. Mas, a próxima habilidade, sim, faz bastante sentido e aí ajuda a crescer o personagem. Uma pena que a gente precisa chegar em 65% para poder chegar num patamar onde você realmente tem muito destaque. Assassinar em 65%, você pode gastar uma ação de movimento e 3 pontos de esforço para analisar um alvo em alcance curto. Até o fim do seu próximo turno, o seu primeiro ataque furtivo que causar dano a esse inimigo tem seus dados extras, seus dados de dano extra dessa habilidade dobrado, certo? Então aqui, quando a gente está falando de dado dessa habilidade extra, é os dados do ataque furtivo. Aqui no 65%, o mínimo de dano que você daria, então, é 6d6. Se você gastou uma ação de movimento e 3 PE para assassinar um alvo. Então aqui já está implicando que talvez para você seja melhor fazer um assassino à distância, tá ligado? Faz um assassino à distância. Aqui, inclusive, é engraçado, né? Porque você poderia fazer um atirador de elite muito melhor com uma trilha de infiltrador do que com a trilha de atirador de elite, inclusive. Porque você escondido, você colocaria 6 d de dano na porra do tiro que você deu, tá ligado? Com 65%. Então, dá pra entender aí essa crítica e aí você acaba limitando, porque assim, se eu, enquanto um especialista, não tenho duas ações de movimento naturalmente, fica difícil de eu conseguir lidar com as demandas ao redor de mim e ao mesmo tempo tentar me esconder e ao mesmo tempo tentar fazer o restante das coisas, até porque você depende muito do seu movimento e fazer uma furtividade requer uma ação de movimento também, dependendo de onde você estiver se deslocando. Então isso é, de certa forma, limitante, certo? Além disso, se sofrer dano do seu ataque,
O alvo fica inconsciente ou morrendo à sua escolha. E isso aqui é foda. Porque você pode neutralizar alguém instantaneamente no ambiente de combate. Tem uma DT aqui, a DT é de agilidade, fortitude com a sua DT de agilidade, tá? Eu acho essa DT meio bunda, tá? Você fazer um teste de agilidade para um ataque furtivo que você não tá vendo, não faz muito sentido. Assim, são coisas a serem discutidas aí no meio dessa parada, mas assim, a gente pode eventualmente fazer um balanceamento, né, de algumas dessas outras trilhas, ou melhorar alguma trilha, alguma coisa assim. Tem algumas coisas que eu vou adaptando para os meus jogadores, tá? Eu, honestamente, quando eu vejo alguma coisa numa trilha que eu achei bunda, eu só ajeito. Eu converso com o jogador, vejo o que o jogador quer, se fizer sentido para nossa história, marcha, a gente troca e já era, tá? Mas, enfim, a trilha de Infiltrador eu acho que é a trilha que mais deixa a desejar de todas as trilhas que a gente tem aqui. Beleza? O restante não vai ser tão frustrante assim. A não ser uma outra aqui que eu achei meio repetitiva depois que saiu uma do Sobreviver no Horror, mas a gente já vai chegar lá. Sombra Fugaz, em 99% de Nex, você faz um teste de furtividade após atacar ou fazer outra ação chamativa. Você pode gastar 3 pontos de esforço para não sofrer a penalidade de menos 15 em teste. Então você vê que, novamente, tipo, essa trilha aqui também de especialista tá 100% focada em combate, né? Ela não tá focada na flexibilidade do personagem, o que o personagem pode agregar num combate, agregar numa investigação, agregar no restante das coisas. Você diminui o personagem pro arquétipo dele e aí ele fica único exclusivamente só para aquilo. Eu também discordo com aquela parada da gente querer fazer um personagem otimizado que seja bom em tudo, tá? Eu também acho isso muito errado. Eu já comentei sobre isso. Mas ainda assim, o seu personagem não pode se resumir só única e exclusivamente àquele tipo de cena. Então, eu acho complicado, principalmente dar esse tipo de. Essas trilhas aqui, na mão de. E aqui a minha crítica não é com relação à trilha em si, simples puramente a trilha. São essas trilhas para jogadores que estão aprendendo a jogar Ordem Paranormal. Porque aí essas pessoas vão achar que o personagem deles se limita somente àquilo, tá? E não é um aprendizado legal para se ter. Então, faltou um pouco de didática e faltou um pouquinho mais de detalhamento nessas trilhas que acabaram ficando um pouco genéricas. Como, diferente do que a gente teve no Combatente, em que parecia que as trilhas, por mais que ainda assim as do livro base fossem básicas, elas cada uma pareciam representar um arquétipo dos atributos. Aqui a gente tem o infiltrador, ele é focado em agilidade, um atirador de elite é focado em inteligência, mas tá ligado? Não parece estar refletindo muito bem essa parada, até porque um atirador de elite seria um ótimo infiltrador, tá ligado? Então, isso falta um pouquinho, deixar um pouquinho a desejar, tá? Agora, já aqui, em Médico de Campo, a gente já tá falando de outro jogo. Essa trilha, ela é uma trilha especial. São pouquíssimas as trilhas, inclusive, que tem um pré-requisito para você poder escolher ela. Aqui em médico de campo, você precisa ser treinado previamente em medicina. Então você tem que ter escolhido na hora de criar o seu personagem com 1 de Nex, né, o nível inicial, você tem que escolher o treinamento em medicina. Você é obrigado a ter um treinamento em medicina, ou você pode pegar esse treinamento de graça com alguma outra origem que forneça isso, beleza? Tirando isso, além de tudo, você também precisa dos kits de medicina, que seriam os kits da perícia de medicina, para poder fazer testes de medicina, para poder usar as habilidades dessa parada. Então aqui, porra, da hora, você adiciona um nível de complexidade. Faz sentido que o meu personagem, por ser um médico de campo, ele obrigatoriamente tenha que ter essa perícia, tá ligado? Se já para evitar ser contra-intuitivo, tem que ser muito explícito. Essas horas é necessário. Então eu achei legal. Em 10% você tem paramédico. O paramédico permite que você possa usar uma ação padrão e 2 pontos de esforço para curar 2d10 de pontos de vida de um aliado adjacente. O seu aliado pode estar em combate. Você pode fazer isso durante o combate. Isso aqui é foda. Isso aqui muda jogo, tá? Além de tudo, você pode curar 1d10 de pontos de vida, respectivamente, a mais, com 40, 65 e 99. Bem similar ali com o ataque furtivo do infiltrado, tá? Gastando 1 ponto de esforço adicional por cada um desses step-ups aí que você for dando, até que você chega nesse ponto que você gasta 5 de PE, né, pra poder dar 5d10 de vida. 5d10 de vida é vida pra caralho.
Em 40% você tem equipe de trauma. Você pode utilizar uma ação padrão e 2 pontos de esforço para remover uma condição negativa, que não seja morrendo, de um aliado adjacente. Então, pô, meu aliado acabou de tomar uma cegueira. Você consegue curar essa parada. Aqui vai depender muito do seu roleplay, tá? Pra poder deixar as cenas legais. Porque senão você tá jogando só, tipo, jogar Yu-Gi-Oh! Na vida real e jogar Yu-Gi-Oh! No jogo, tá ligado? Que você vê o efeito em prática, e aí quando você joga na vida real é broxante, que é só uma cartinha em cima da mesa. Então você precisa dessa imersão, tá ligado? O mestre vai precisar te ajudar na imersão e trazer a narrativa pra você. O que você faz pra curar a cegueira do seu aliado, tá ligado? Então é também um exercício mental pra você poder aprender a fazer um roleplay. Essa trilha convida você a ser um bom roleplayer. Resgate. Em 65%, uma vez por rodada, quando você estiver em alcance curto de algum aliado que está machucado ou morrendo, você pode se aproximar desse aliado com uma ação livre. Você não precisa gastar movimento para isso. É perfeito. Desde que você seja capaz de fazer isso usando o seu deslocamento normal. Se você já gastou todo o seu deslocamento na sua rodada, aí você não consegue. Mas você conseguiria, por exemplo, alcançar o seu aliado dando um boost direto. Então vamos dizer assim, a gente tá no meio do combate e sei lá, o guerreiro acabou de cair. Eu preciso urgente salvar ele. Só que se eu correr até lá, normalmente, eu não vou conseguir sair. E aí eu vou estar no meio da zona de conflito. E aí eu vou me fuder, porque eu sou um especialista, não sou um combatente em linha de frente. Então, com essa parada do resgate, você usa uma ação livre, ajuda o seu aliado, e com a sua ação de movimento, é marcha, filho. É marcha. Entendeu? Fica perfeito. Além disso, sempre que você curar o PV ou remover condições do aliado, você e o aliado recebem mais 5 na sua defesa. Então, você, além de tudo, é recompensado por ajudar os seus aliados. Isso é bem importante quando a gente está falando do especialista, porque, novamente, você é um suporte. Se sua classe, tá ligado? Como um todo, sua trilha gira em torno de auxiliar o seu time e ser um coringa em campo, tá ligado? Porra, que isso aqui vogue muito, muito efeito, né? Faz todo sentido que você premie o jogador por exercer a função dele, né? Não é aquela parada de tipo, ah, nossa, parabéns, só fez o seu trabalho. Não, porque é assim que você começa a trazer o jogador para criar cenas incríveis, como por exemplo, uma cena em que o jogador tem que tomar uma decisão entre eu vou sair correndo ou vou salvar o meu aliado. Um médico de campo, ele não vai pensar 2 vezes, mano. Ele vai ajudar o aliado dele e ele sabe que ele estando lá, ele tá fazendo a diferença. Coisa que, por exemplo, um atirador de elite não vai saber, tá ligado? Então, essa aqui é a diferença entre uma trilha bem elaborada ou não, tá? Por fim, para você, o total de espaços ocupados para carregar um personagem é reduzido pela metade. Então, além de tudo, você também consegue carregar o seu aliado nas suas costas. Então, assim, você cobriu absolutamente todas as necessidades. Você não precisaria nem pegar 99, o ponto de 99%, inclusive, para você ser um excelente médico de campo, tá ligado? Essa trilha é uma trilha essencial para você poder fazer um time funcionar bem. E um médico de campo bem elaborado, a gente viu o caso, por exemplo, da Dara, cuidando do Lírio que se fudia o tempo todo sendo linha de frente, que é a função dele, ele era tropa de choque. Então, assim, médico de campo essencial. Se você não tiver algum na sua equipe, tem alguém, pelo menos, bom em medicina, porque ainda vai deixar a desejar, tá? Mas é a melhor trilha que você pode ter para um especialista focado bem em suporte, beleza? Nesse suporte de campo. Mas, novamente, aqui a gente tá falando de bastante de combate, né? Mas não necessariamente, porque remover condições pode te ajudar numa cena de investigação. Seu aliado tá com uma dificuldade de movimentação que vai atrapalhar ele num teste de agilidade para desviar de uma armadilha que a gente viu. Você pode limpar essa condição antes do seu aliado ter que atravessar aquele corredor que você sabe que tá fudido. Então, tem como você ter impacto fora do combate também. Essa que é a parada. 99% você tem reanimação. Uma vez por cena, você pode gastar uma ação completa, certo? Então, movimento, ação livre, ação. Tudo você vai fazer só isso. Só vai fazer uma reanimação. E mais 10 de P, tá? Não é barato. Mas, se um personagem tiver morrido durante a cena, você consegue trazer ele de volta. Tá ligado? É uma coisa que somente você, enquanto médico de campo, em 99%, consegue fazer.
essa habilidade ela só tem efeito se o aliado, enfim, o personagem não tiver morrido por dano massivo. Então, se ele não tomou metade ou mais que a vida dele, vamos dizer, eu tenho 50 de vida, tomei 30 de dano direto, caí morrendo, me fudi, perdi os testes e falhei em tudo, morri. Eu não posso ser revivido. Porque o dano massivo representa uma destruição no corpo da pessoa, tá ligado? A pessoa não tem como ser recuperada. Então, exceto por isso, você consegue trazer seus aliados de volta, que é a maior parte dos casos, tá? É muito difícil alguém morrer diretamente por dano massivo. Eu, pessoalmente, gosto de matar bastante desse jeito, mas, enfim. Negociador. Negociador é um dos melhores personagens de Ordem Paranormal que a gente já teve, que é o Van Debas. O Van Debas, ele é o carecão negociador, e ele tem toda aquela parada de lidar com as pessoas, lidar com as situações. Esse aqui é 100% focado em presença, por exemplo, tá? Se a gente fosse ligar com algum atributo. É aquela pessoa carismática. Em 10% você tem eloquência. Você pode usar uma ação completa e 1 de PE por alvo em alcance curto para afetar outros personagens com o que você estiver falando. Faça um teste de diplomacia, enganação ou intimidação contra a vontade dos seus alvos. Aqui é outra trilha que convida o jogador a fazer roleplay, tá ligado? Não é simplesmente você rolar o dado. Você vai ter que mostrar o que você tá fazendo para conseguir convencer essas pessoas, tá ligado? Você é um negociador, você é eloquente, tá ligado? Se você vencer, os alvos ficam fascinados enquanto você se concentrar. Você faz uma ação por rodada, ou seja, o se concentrar aqui, ali se a gente for voltar pro D&D, né, é a parada de, tipo, manter a concentração na energia, na magia que você tá fazendo. Não é bem a mesma fita. Por quê? Concentração aqui representaria, por exemplo, você continuar mantendo a atenção deles. Então você continua gastando suas ações para manter essas pessoas apaixonadas e encantadas por você. Um alvo hostil ou que esteja envolvido em algum combate vai ter mais 5 nesse teste e tem direito a fazer esse teste toda rodada para sair do seu encanto, tá ligado? Até porque ele tá hostilizado. Toda vez que você se concentrar, o alvo pode tentar novamente fazer o teste para sair do seu efeito, beleza? Um alvo que passa nesse teste fica imune a isso por um dia e aí você não consegue encantar essa pessoa novamente. Em 40% você tem discurso motivador. Você pode gastar uma ação padrão e 4 pontos de esforço para inspirar os seus aliados. Utilizando essa habilidade, você e os seus aliados, todos em alcance curto, vão receber mais um dado em todos os testes de perícia, até o final da cena. Então você pode usar isso, por exemplo, não no momento de combate, no momento de investigação. Todo o teste de perícia que seu time for fazer é aquela parada de tipo. Aqui fala exatamente discurso motivador. Fala, rapaziada, é o seguinte, mano, vamos prestar atenção, a gente tá no momento crítico da investigação, essas são as informações que a gente tem. Você pode, inclusive, utilizar o discurso motivador como uma forma de fazer um briefing antes de vocês entrarem em uma sala que vocês precisam investigar, porque aí você já deixa o seu time direcionado para aquilo que eles precisam buscar, tá ligado? Então essa aqui é uma habilidade muito foda que também convida muito para um roleplay foda. E você destaca os outros jogadores, que é o que eu mais gosto sobre trilhas de suporte em Ordem Paranormal, que é você se tirar do holofote para colocar o seu time no holofote. Eu acho isso muito interessante, tá? E a partir de 65% de Nex, você pode gastar 8 de PE para dar 2 dados de bônus ao invés de um só. Eu conheço um cara, é a habilidade de 65% de Nex e uma vez por missão, você pode ativar uma rede de contatos, certo? Além de poder pedir favores, por exemplo, você pode conseguir um local de descanso ou mesmo até ser resgatado de uma cena, tá? Então, isso aqui é muito utilitário, né? Você pode utilizar, por exemplo, um contato seu para trocar os equipamentos. A gente tem uma fase de preparação de missão, né? Que aí é a fase em que, antes de sair da base da ordem, por exemplo, vocês pegam lá os equipamentos de vocês e vocês partem para a missão. Vocês só vão voltar para a base da ordem agora, quando vocês finalizarem. Agora, se vocês utilizarem eu conheço um cara, você consegue fazer um segundo preparo. Porra, a gente fez muita investigação, a gente entendeu tudo que a gente tem que lidar e a gente sabe que essa aqui é uma criatura de morte com energia e a gente vai ter que lidar com isso assim, assim, assim. Não temos o equipamento necessário, mas eu conheço um cara. E aí você consegue essas paradas. Se a gente voltar ali para os Sinais do Outro Lado, Sinais do Outro Lado é a melhor temporada para especialistas, inclusive, tá? É, o Segredo na Ilha também, por conta do Van Debas, mas Sinais do Outro Lado brilha-se muito sendo especialista. Você vê o Chico, por exemplo, lidando lá com os equipamentos, mas no momento em que eles trombam com o Calisto, seria o momento em que um negociador usaria o Eu Conheço um Cara
o Callisto tem um contato. E esse contato era o Arnaldo levando o tecladinho. Aquele tecladinho foi o que mudou o jogo pro Chico, tá ligado? E permitiu que toda a história se desenrolasse. Então, esse é o tipo de preparo, por exemplo, que você poderia fazer. No meio da sua missão, depois de você já tá com tudo pronto, você consegue os equipamentos que você precisava. Ou você arranjou um lugar seguro pra descansar. No momento que vocês estão no meio de um bololô do caralho, seu time tá todo fudido, vocês precisam lamber as feridas. Ou até mesmo uma extração de emergência no momento que deu muita merda. E aí, isso tudo, o que é legal é que isso traz muita agência do jogador. O mestre, aqui o texto diz, tá? O mestre tem a palavra final quando é possível usar essa habilidade e quais favores podem ou não ser obtidos dependendo do seu contato. Mas eu convido a você, mestre, tentar fazer de o máximo possível pra deixar a história legal pros seus jogadores também, tá ligado? A depender do roleplay do seu jogador, se você vê que seu jogador tá tendo uma dificuldade de conseguir direcionar, você pode abrir um leque de possibilidades. Se você vê que o jogador tá tomando totalmente agência e fala, mano, eu conheci essa pessoa assim, 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 ele, mano, o cabelo é dessa cor, faz isso aqui, come isso, o nome da mãe dele é isso. Caralho, firmeza, vamos lá, incentiva, faça, tá ligado? Permita que o personagem exista, mesmo que você não tenha pré-acordado isso. Essa trilha aqui também convida bastante a envolver todo mundo nessa história, tá ligado? Então eu acho super divertido, eu gosto muito dessa trilha. Para mim é uma das melhores trilhas de especialista, com certeza. Gosto mais do que, inclusive, de médico de campo, tá? Truque de mestre é a habilidade de 99% dessa trilha incrível. Acostumado com uma vida de fingimento e manipulação, você pode gastar 5 de PE para simular o efeito de qualquer habilidade que você tenha visto seus aliados fazendo. Parça, isso aqui é muito quebrado. Se você viu esse aliado fazendo uso dessa habilidade durante a cena, você pode ignorar os pré-requisitos da habilidade, mas ainda pagar os custos, por exemplo, PE, pagar as ações, se tiver que gastar um material, alguma coisa. E ela usa os seus parâmetros de jogo como se você estivesse utilizando essa habilidade na sua ficha. Parça, isso aqui é muito quebrado. Lembra quando a gente tinha falado do agente secreto? O agente secreto também precisa chegar em 99% para poder fazer uma parada relativamente similar, só que ele faz durante a cena inteira, né? Que é a parada de você agir como outra trilha. Aqui é uma forma reduzida, em que você consegue mimetizar também a habilidade dos seus outros players. Então, assim, mano, é muito interessante. Claro que aqui, se a gente tá falando de especialista, eu concordo com o balanceamento que foi colocado no Agente Secreto de que você só faz isso para trilhas de combatente e de especialista. Poderes de um ocultista, por exemplo, só permitiria pro meu negociador se meu negociador tivesse transcendido, por exemplo, que é uma regra que eu uso obrigatória no meu bagulho. Você só lida com o paranormal fazendo rituais e essas coisas se você transcendeu. Se você não transcendeu, você é uma pessoa mundana que tem exposição paranormal. Então, isso vale a pena também discutir com o mestre para poder tentar entender. Mas assim, vamos ser honestos, é muito difícil chegar em 99%, o que é uma pena. Técnico. Você, basicamente... Cara, aqui o técnico, ele é muito muambeirão, né? Técnico. E essa aqui é a trilha que eu falei que ela é complicada, porque ela foi melhorada no Sobreviver no Horror, tá ligado? Mas dá pra entender ainda a diferença entre uma e outra. E tem os seus usos, tem os seus méritos, tá? Eu não acho ela uma trilha ruim, como eu acho, por exemplo, Infiltrador ruim, beleza? Em 10% você tem inventário otimizado. Então você soma o seu intelecto, a sua força para calcular a capacidade de carga. Por exemplo, se você tem força 1 e intelecto 3, seu inventário tem 20 de espaço. Você pode ter 20 espaços no nível de 10, tá ligado? No segundo nível de ordem paranormal. Então, assim, mano, 20 espaço é muita coisa, parça. Dá pra carregar muito bagulho. Você vira, tipo, um mochileiro. Eu comentei sobre os sinais do outro lado, né? Essa aqui é a trilha do Chico, por exemplo. O Chiquinho carregava coisa pra caralho, tinha um monte de equipamento e ele improvisava muito equipamento. E improvisar equipamento é exatamente o que um técnico é bom em fazer. Então, em 40% você tem remendão, que você pode gastar uma ação completa e um de P para remover uma condição de quebrado de algum equipamento adjacente, certo? Além disso, você pode pegar qualquer equipamento e ele ter uma categoria reduzida em um para você. Então, o que o aniquilador que tem a favorita faz com a arma dele, você faz com qualquer item que tá na tua mão, tá ligado? O que permite que você tenha, além de mais espaço, mais variabilidade da quantidade de categorias de itens que você pode ter. Isso aqui é muito foda. Só que quando você chega em improvisar, você vê essa classe brilhando de verdade.
Você pode improvisar equipamentos com materiais ao seu redor. Escolha um equipamento geral e gaste uma ação completa, mais 2 de PE, e depois mais 2 por categoria do item escolhido, certo? Então, a gente vai lá na lista de equipamento geral, serve também a do sobreviver no horror, tá? Se não tiver algum desses, mas você quiser improvisar algum, eu recomendo conversar com o mestre, tá? Tudo é negociável. Eu não acho, não vejo nenhum detrimento, desde que você não faça uma parada que, mano, porra, vai destruir a narrativa, não faz sentido nenhum você tirar do cu esse bagulho aqui. Então, negocie o que é sempre útil pra poder desenrolar o restante da história. Mas quando você for usar essa parada, então, você vai gastar uma ação completa, você vai parar o que você tá fazendo e focar só nisso. Você vai gastar 2 de PE mais 2 por categoria. Então, se você for fazer um item de categoria 3, você vai gastar 2 de PE inicial, mais 2 de PE por categoria. Então, categoria 1, 2 e 3. Você vai gastar um total de 8 de PE, tá? Mas ainda assim, você vai fazer um item muito foda, que pode mudar a perspectiva do seu jogo. Um técnico, por exemplo, podia cumprir a função do que a gente queria para Erin, que a Erin era aquela granadeira, né? Ela fazia as bombas, essas paradas. Você poderia utilizar isso aqui para poder fazer as bombas, tá? Em equipamentos gerais também entram os explosivos. Então, isso aqui funciona muito bem. Só que uma questão é que no final da cena, em que você preparou esse equipamento, se você não utilizou ele, ele se tornou inútil. Em 99%, você tem preparado para tudo. Você sempre tem o que precisa em qualquer situação. Esse é o tirei do cu, tá? Esse é o verdadeiro tirei do cu. Sempre que precisar de um item qualquer, exceto armas, você pode gastar uma ação de movimento e 3 de PE por categoria do item só pra lembrar que, porra, tava no fundo da bolsa o tempo todo. É a Hermione no Relíquias da Morte. Hoje eu tô muito referência, né? A Hermione no Relíquias da Morte. Mano, calma aí, deixa eu enfiar a mão lá na puta que pariu dentro dessa bolsa e puxar essa varinha aqui, tá ligado? A espada de Gryffindor. Então, assim, mano, tem muita coisa legal aqui pra gente poder pensar em como você poderia utilizar isso. Novamente, é uma pena, porque, mano, 99% é muito difícil de chegar. Mas seria incrível ver uma cena, por exemplo, do Chico puxando, sei lá, o bagulho mais absurdo possível da bolsinha dele, ele daquele tamanho. Ia ser magnífico. Depois de encontrado, o item segue normalmente as regras de inventário. Então, se você inventou de tirar do cu uma proteção pesada, agora você vai ter que contabilizar a proteção pesada, por exemplo, dentro do seu total de inventário. E aí pesa na sua carga e na sua quantidade de categoria é máximo. A gente finalizou todas as trilhas do livro base e assim, a gente tá com um saldo positivo. De 5 trilhas, a gente tem 2 trilhas. Uma que é. A outra é ok. E as 3 são boas, tá ligado? As 3 últimas eu gosto. Mas no Sobrevivendo ao Horror, a gente tem 3 trilhas muito diferentes. Uma que eu ainda tô tentando entender e eu coloquei como meu maior desafio, assim que possível, jogar com essa trilha e fazer essa trilha brilhar. Então eu tenho um desafio pra mim mesmo, que eu quero cumprir daqui. Outra trilha é completamente utilitária e a outra é focada principalmente para uma mecânica introduzida no Sobrevivendo ao Horror, que é a parada do sobreviver ao horror. Então, vamos para as trilhas do Sobrevivendo ao Horror. A primeira trilha é a trilha que faz referência a um personagem que eu gosto muito de Ordem e que a gente praticamente não viu ele. A gente sabe muito pouco, ouve muito pouco ainda sobre, que é o Paulinho, o Paulo Machado. A trilha de bibliotecário, ela traz para o sistema de ordem paranormal um especialista que brilha simplesmente em aplicar o conhecimento adquirido e não tá focado em combate, sendo que as primeiras trilhas lá, elas estavam 100% focado em combate. É, o bibliotecário, ele parece ter ido nessa mesma direção, né? O que pra gente foi um problema lá atrás, mas que aqui não é. E eu vou explicar o porquê. Em 10% você adquire conhecimento prático. Você pode lembrar de muitas informações úteis das suas leituras. Quando você fizer um teste de perícia, exceto luta ou pontaria, você pode gastar 2 de PE para mudar o atributo base da perícia para inteligência. Mano, isso aqui já é muito foda. Porque é basicamente, tipo, a gente tem agora a temporada do Hexatomb, em que a gente tem o Labirinto, que é um personagem que é relativamente muito mais inteligente do que ágil e forte fisicamente. E que, eventualmente, quando precisa fazer algum teste relacionado à coisa física, ele tenta usar a mente.
E isso aqui faz parte da mecânica dessa trilha, tá? E você se beneficia por isso, porque você pode usar qualquer atributo, menos qualquer perícia, com um atributo de inteligência, exceto luta e pontaria, tá? Então é muito foda. Se você possuir conhecimento aplicado, em vez disso, o seu custo é reduzido em menos um de PE. Então você pode escolher esse poder de conhecimento avançado e conhecimento aplicado, desculpa, e aí você só vai gastar menos PE. E, pô, de um em PE para testes que podem mudar tudo, por exemplo, um teste de vontade com inteligência, você pode arregaçar, tá ligado? Então isso aqui é muito interessante. Quando a gente cai para 40%, a gente tem leitor customaz. Você consome livros de forma obstinada. Cada dado bônus que você recebe pela ação de interlúdio ler aumenta em 1d8. E você pode aplicar esse bônus em testes de qualquer perícia. Além de tudo, quando você usa esse bônus em um teste, você pode gastar 2 de PE para aumentar ele em um dado. Então, se você gastaria um. Você rodaria um D8, você vai rolar 2d8. E ele traz de volta uma das paradas que eu falei que faz muita falta, que é a utilização de outros recursos que estão disponíveis que não seja as cenas de combate e as cenas de investigação. Por exemplo, as cenas de interlúdio. A cena de interlúdio é exatamente no momento em que você vai mudar a cena. Cena de interlúdio não serve só mecanicamente para você poder mudar o cenário da história, mudar o ritmo e o tom da história que você está contando. É o momento em que os seus jogadores vão criar vínculos entre os personagens. É o momento em que os jogadores vão fazer aquela descoberta que vai mudar tudo na investigação. É o momento em que eles vão começar a falar de um problema que um encontrou e o outro pode encontrar a solução para isso. E as ações de leitura, por exemplo, né, utilizar das ações como um todo do interlúdio, pode ajudar e beneficiar ainda mais um personagem. E aí, quando você coloca isso aqui dentro de uma habilidade de uma trilha, você está ajudando o jogador a incentivá-lo a buscar essa parada, buscar esses passinhos a mais. Porque do contrário, vamos ser muito sincero, ou eu vou fazer uma atividade para me distrair, ou eu vou fazer uma atividade para me recuperar, tá ligado? Eu vou cuidar do meu PE, vou cuidar da minha vida, tá ligado? E foda-se o resto das atividades, mano. O resto eu me viro no restante da missão. Aqui você tá dando sentido para outras atividades. Rato de biblioteca, você pode extrair informações de qualquer lugar repleto de livros, certo? Então, se você tiver um ambiente com muitos livros, como por exemplo, biblioteca, uma livraria, um antiquário, um museu, o que seja, você pode gastar alguns minutos, ou se tiver uma cena de investigação, uma rodada, para receber os benefícios de uma ação de interlúdio à sua escolha entre revisar caso e ler. Você só pode usar essa habilidade uma vez por cena, certo? Aqui, mano, também é um bagulho que muda o jogo. Que aqui é a hora que você vai ter o momento de insight que ninguém sabia, que ninguém tinha percebido. É o bagulho, tipo, mano, é a Velma percebendo qual que é a do vilão e qual é o jeito que vocês vão conseguir vencer dele, tá ligado? Então, mano, isso aqui eu acho muito divertido. Eu gosto bastante dessa ideia de você poder utilizar em qualquer outra cena. Você pode gastar alguns minutos ou uma cena em uma ação em uma cena de investigação num momento em que o seu personagem não tá sendo muito útil. Então, tipo, vai ter vezes em que os outros personagens do seu time vão estar numa interação com uma pessoa lá de fora. Mas aí eles conseguiram chamar a atenção para que você conseguisse adentrar ali naquele arquivo daquela rapaziada. Se eles conseguirem ganhar uns minutos para você, você encontra arquivos extremamente confidenciais que vão ajudar vocês a desmascarar aquele ocultista que tá se escondendo como um servidor público, tá ligado? Então, mano, isso aqui convida a contar uma história muito foda. Mas essa é uma trilha que depende de um mestre muito bom na mesa também. O mestre precisa ajudar o jogador a brilhar. Do contrário, vai ser muito difícil. Não faz sentido nenhum eu jogar um personagem, eu deixar o meu jogador criar uma trilha, uma ficha com trilha de bibliotecário e jogar o vagabundo ali no meio do deserto, tá ligado? Onde não vai ter nada. Eu joguei os caras numa cidade abandonada no meio do mato. Não tem documentação nenhuma pra essa rapaziada encontrar, tá ligado? Eles se perderam nas montanhas. O que um bibliotecário vai fazer lá? Então, você, enquanto mestre, vai ter que fazer esse exercício mental também pra ajudar. E se seu personagem quer muito ser um bibliotecário, deixe sê-lo. E não puna o jogador por isso.
arranje um jeito de fazer isso vir em mente, tá ligado? Se o jogador não consegue encontrar livros, adapta. Porra, vocês se perderam no meio da montanha. E aí, no momento em que vocês estavam moscando, o personagem bibliotecário saiu pra explorar dentro da caverna que vocês descobriram que é segura. E aí ele acha um vinco ali no meio do bagulho que ele entra e ele vê pinturas rupestres. E aí, com a habilidade dele de rato de biblioteca, ele consegue voltar à memória dele e encontrar que, na verdade, isso aqui é um símbolo que foi utilizado por religiões tribais que faziam culto a uma criatura que era um lobo reverso. Mano, caralho, foda, tá ligado? Então tem como você beneficiar o jogador. Só que isso depende muito do mestre. Então aqui também é um convite para que o mestre tenha a agência sobre as fichas dos personagens. Porque não adianta de nada você fazer uma ficha extremamente otimizada e seu mestre mestrar que nem o cu dele, tá? Então, por favor, lembre-se que o RPG é um jogo em conjunto e que o mestre também é um jogador. O mestre também tem que se envolver ativamente e não só narrar a historinha que tá na cabeça dele. A força do saber permite que você aumente mais um o seu nível de intelecto. Então aqui permite que você passe dos limites humanos, né? O limite ali de 5 pontos de atributo. Sem contar que aqui não tem nenhuma restrição no texto, então é por isso que se aplica, tá? Se tiver explícito no texto, você não pode passar de 5 deste modo, você não pode passar de 5 deste modo, acabou. Mas aqui não tá falando, então você pode ficar com 6 de inteligência, por exemplo, tá ligado? 6 de intelecto, que também você soma ao valor desse atributo o seu total de PE. Então, se eu ficar com 6 de inteligência, eu vou adicionar mais 6 no meu PE total, beleza? Além disso, você escolhe uma perícia qualquer e você troca o atributo base dessa perícia permanentemente para intelecto. Então, esse é o momento de você, enquanto especialista, pegar aquela fortitude e botar intelecto. E foda-se, tá? Aqui é qualquer perícia. Aqui tá escrito explicitamente qualquer perícia, tá? Você, por exemplo, como bibliotecário de 99%, pode ser um atirador de elite muito melhor do que um próprio atirador de elite, tá? Agora a gente vai para uma trilha que é a trilha se pá mais fácil da gente conseguir associar com o ambiente da vida real, né? Que é a Final Girl. A gente tem literalmente Enigma do Medo inteiro falando sobre essa trilha, que é Perseverante. É a trilha da Mia. Perseverante fala literalmente sobre você pegar as habilidades e as mecânicas que Sobrevivendo ao Horror introduziu e você ser a última pessoa que vai sair de dentro daquele bagulho, tá ligado? Se alguém vai sobreviver, vai ser você. E as habilidades estão em torno disso. É legal porque, enquanto especialista, você tem muita utilidade, mas você também é muito autônomo, que é uma coisa que costuma faltar dependendo do tipo de especialista que você for, tá ligado? Então você consegue se colocar em perigo pra ajudar muito o seu time, mas você consegue dar marcha e deixar todo mundo se fudendo lá pra trás, tá ligado? O que é muito bom, dependendo da história que você estiver contando. Soluções improvisadas quer dizer que você sabe lidar com qualquer merda que vier no teu caminho, você vai dar seus pulos e vai fazer o bagulho funcionar, tá ligado? Então, com 2 pontos de esforço, você pode rerolar um dado de algum teste realizado. Você pode escolher um dos dados, tá? Então você pode pegar, por exemplo, sempre o menorzinho, é o mais inteligente a se fazer, tá? A não ser que você queira obrigatoriamente um resultado baixo, aí você pode fazer isso também. Apenas uma vez por teste. Então, toda vez que você fizer teste, você pode fazer, mas só uma vez no mesmo teste. E, obviamente, né? Aí você fica com o dado do resultado novo, se ele for melhor, senão você pode manter o dado anterior e uma paz. Você consegue garantir o tempo todo que você vai estar sempre passando nos testes. Essa é uma trilha que vai fazer com que você tenha muito foco nas suas perícias. Vai trabalhar muito bem uma ficha bem distribuída com perícias fodas, perícias que vão ajudar você nas suas interações, nas suas atividades e poderes de especialistas que vão agregar, porque isso aqui só vai aumentar o seu potencial de desempenho em todas essas perícias. Inclusive, pode te ajudar com algum tiro ou alguma outra coisa, tá bom? Aqui tá falando teste recém-realizado. Qualquer teste pode valer para um tiro também, tá? Coisa que, por exemplo, ali no Hexatomb, a gente tem uma exceção de que se pode utilizar perito para se dar bônus num tiro, mas é praticamente nula a possibilidade de você rerolar um acerto. Aqui você pode forçar o tempo todo acertar. Você só ganha, ganha e ganha.
Fuga obstinada permite que você receba mais um dado em testes de perícia para fugir de um inimigo, certo? Seja numa cena de perseguição ou não, ou sei lá, uma cena de furtividade. E a gente pode, novamente aqui, com o mestre, você vai balanceando essa parada. Além disso, numa cena de perseguição em que você é a presa, você está sendo perseguido, você pode ter uma falha a mais do que os outros para poder ser pega. Então isso aqui garante que você consiga ainda mais arriscar mais. Porque tem ações, por exemplo, numa perseguição, que te dariam 2 pontos no score lá de perseguição, que poderia acabar com o seu jogo. Você pode arriscar mais, porque você tem um pontinho aí de folga para poder balancear. Então é bem legal para você poder focar nisso. Mas determinação inquestionável eu acho que é a habilidade mais legal pra gente poder falar aqui, que é especificamente uma vez por cena, você pode gastar 5 de PE e mais uma ação padrão para remover uma condição de medo mental ou de paralisia que tenha te afligido. A critério do mestre, certas condições não vão poder ser removidas, né? Tipo, paralisia por doença ou alguma coisa assim. Mas assim, aqui é você utilizar da sua resiliência mental e a sua vontade e seu desejo de sobreviver para conseguir continuar, tá ligado? Remover uma condição de medo, por exemplo, pode ser essencial no momento de uma perseguição em que a criatura está escolhendo entre você e o seu aliado. Vocês dois estão sob o mesmo efeito da criatura que causou uma paralisia. Você consegue sair fora e falar, irmão, beijo antes da sua mãe chorando do que a minha. Só mais um passo. Você não chegou até aqui só para morrer. E você vai fazer qualquer coisa para escapar com vida. Uma vez por rodada, quando você sofre o dano que reduziria seu PV para 0, você pode gastar 5 de PE para, ao invés disso, ficar com 1 ponto de vida. E você pode fazer isso, novamente, uma vez por rodada. Então, se você cair toda vez, você pode toda vez gastar 5 de PE e se levantar com 1 até você conseguir fugir, certo? Você só não pode fazer isso se você tomar um dano massivo. Mas se você tomar um dano massivo, aí babau, fi. Aí é marcha mesmo. Essa aqui é uma trilha que ela é bem individualista. Se você não souber trabalhar bem, por exemplo, os poderes, as outras coisas para ajudar o restante do seu time. Mas assim, isso aqui é uma trilha muito legal se você quiser jogar uma história como Resident Evil 4, tá ligado? Em que você tem, tipo, o Leon, que consegue fazer todas as paradas que ele precisa fazer, e aí, eventualmente, ele tem a Ashley pra atrapalhar a vida dele, tá ligado? Então, isso aqui é uma trilha muito foda pra você jogar como um único jogador numa equipe solo, certo? Você não vai jogar de atirador de elite, porra. Bom, e já que a gente tá falando de Resident Evil, a gente não pode deixar de falar da trilha do melhor personagem de Resident Evil 4, que é o Stranger. O Muambeiro, ele vai permitir que você tenha absolutamente tudo. Se o técnico é aquela pessoa que vai, tipo, improvisar qualquer parada, o Muambeiro é aquele que vai puxar aquelas ervinhas vermelha, azul e verde que você precisava de última hora e vai ajudar a encaixar no teu inventário pra você ficar safe, tá ligado? Então, assim, eu vou ler aqui as habilidades, mas é exatamente essa trilha que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai trabalhar essa trilha não pensando no Forasteiro do Resident Evil. A gente vai fazer um outro personagem que eu gosto muito e que eu tenho certeza que se trabalhasse em ordem paranormal, até porque ele tem umas amigas aí que são do mesmo F, inclusive, que são do mesmo universo, ele seria um ótimo agente da ordem. Mas vamos pro Mombeiro. Em 10% você ganha mascate. Eu vou ler, tá? Porque as habilidades dele aqui são bem grandes. Não como se eu já não estivesse lendo, né? Enfim. Você aprendeu um ofício útil e desenvolveu métodos para ter sempre à mão o que você precisa para praticá-lo. Você recebe treinamento em uma profissão à sua escolha entre armeiro, engenheiro ou químico e recebe mais 5 na sua capacidade de carga. Além disso, quando fabrica um item improvisado, a DT é reduzida em 10 ao invés de 5. Aqui traz de novo a mecânica de uma atividade, por exemplo, de interlúdio, ou alguma outra atividade que você possa fazer, que não costuma estar nas histórias básicas, tá ligado? Que é construir um item, criar um item. Mas aqui, especificamente, a gente está falando ainda de itens improvisados. Só que o Mombeiro não fica somente nos itens mudanos. Fabricação própria em 40%, você desenvolveu suas próprias técnicas para fabricar equipamentos rapidamente. Você leva apenas metade do tempo para fabricar itens mudanos. Ou seja, com uma ação de manutenção você pode fabricar 2 munições, explosivos e demais consumíveis, e precisa de apenas uma ação de manutenção para armas, proteções e demais equipamentos gerais. Itens modificados ou paranormais não são afetados por essa habilidade.
Aqui você está falando de uma pessoa que não somente vai estar garantindo que você tem a ferramenta certa à mão. Você garante que o restante do seu time continua operacional. Você garante que o seu atirador de elite vai continuar tendo bala, mesmo que ele esteja errando todo o tiro que ele está dando. Mas você também garante que você consegue improvisar essas outras paradas. Quando você chega em laboratório de campo, em 65%, você consegue não somente fazer itens mudanos, você também pode trabalhar com dispositivos paranormais. Então, você recebe um treinamento em mais alguma outra profissão, né? Armeiro ou engenheiro ou químico. E se você já for treinado em alguma dessas experiências, você recebe mais 5. Ou seja, você pode ter duas profissões, tá? Armeiro, você vai fabricar balas. Químico, você vai construir, você vai fazer reagentes, tá ligado? E o engenheiro, você vai mexer com motores, você pode eventualmente mexer com granada. Granada eu diria mais pro lado do químico do que qualquer coisa. Então, assim, você tem que pensar: faz sentido eu focar 100% em uma profissão só, ou faz sentido eu ter duas profissões diferentes? O mestre vai diferenciar isso, ou o mestre vai juntar isso tudo em um teste de profissão, tá ligado? E aí a gente vai chamar essa profissão de STEM. STEM, inclusive, se você não está no mercado de trabalho, você está entrando no mercado de trabalho agora, pesquise sobre, que é basicamente o novo guarda-chuva para colocar todas as áreas técnicas, tá? É basicamente isso. Então, você pode colocar a profissão STEM. Acabou, tá? É, eu, enquanto mestre, eu não faria essa divisão, tá? Se eu precisasse de algum teste mais específico, por exemplo, mano, eu vou falar assim: você é um mambeiro. Mambeiro, qual que é a sua principal? Ah, mano, eu sou engenheiro. Firmeza. Você é engenheiro, você vai receber mais 5 depois em profissão, né, sendo engenheiro com laboratório de campo. Não tem nenhum problema. Quando eu quiser que você faça um teste relacionado à química, eu vou pedir que você role um teste de profissão, e aí eu vou pedir também um teste de ciência atrelado. E aí eu vou juntar esses dois testes para a gente conseguir saber o resultado se você falha na produção ou se você falha num cálculo químico, por exemplo. Tá? A gente pode fazer essas coisas diferentes, não tem nenhum problema na narrativa, tá? Vai depender tudo do que o jogador e o mestre acham confortável na história deles. Essa é a forma que eu lidaria, inclusive. Beleza? Então aqui, além disso, você também pode usar a fabricação de campo que a gente recebeu ali no 40% para poder fabricar e consertar itens paranormais. Aí aqui tem um disclaimer que é: fabricar um item paranormal exige 3 ações de interlúdio que não precisam ser consecutivas. Então você pode, ao longo da história, tá ligado? Ao longo da sua missão, você fala: mestre, eu vou começar a produzir um item aqui paranormal. Ah, qual item? Não, eu tô preparando aqui. Eu, enquanto mestre, eu não faria obrigatório o jogador me contar até a segunda rolagem. A gente precisa de 3, né? A primeira eu deixaria em aberto. Ele começa a juntar os materiais e montar a lógica para criar o bagulho. O segundo seria o momento do jogador me narrar o que ele tá querendo fazer e aí a gente vai tentar elaborar junto. O terceiro, eu ainda deixaria em aberto, porque se o jogador tá fazendo lá um item que era focado para lidar com elemento, mas no meio da história eles descobriram que eles estão lidando, sei lá, com morte ao invés de conhecimento, dá tempo dele trocar esse item para ser um item que vai ser mais efetivo para morte. Então eu também permitiria isso, tá? Mas isso também vai depender do jeito que você tá narrando aí com o mestre, tá bom? Mas isso aqui é muito interessante, mano, porque você permite que o personagem esteja literalmente pronto também pra qualquer coisa. O Mambeiro é o irmão mais velho e mais bonito do técnico, e eu espero muito em Cristo e no Diabo e em quem seja, no estrangeiro, que o Chico mude pra Mambeiro, porque vai ser incrível ver ele fazendo item paranormal no meio do campo. Achado conveniente, em 99%, também é o irmão mais velho das habilidades lá do técnico, tá? Entre protótipos e itens encontrados durante a missão, sua mochila sempre pode ter a ferramenta certa para a ocasião. É literalmente a mesma coisa. Você pode gastar uma ação completa e 5 de P para produzir um item de até categoria 3. Aqui diferenciou ali do técnico. Aqui você obrigatoriamente tem que pegar um item de categoria 3 que não seja paranormal, certo? E aqui a gente tem uma diferença específica. Técnico impreparado para tudo, aqui diz especificamente: sempre que precisar de um item qualquer, você pode gastar uma ação de movimento e 3 de P por categoria para lembrar que colocou esse item no fundo da bolsa. Aqui ele diz que você pode gastar uma ação completa e 5 de PE
para produzir um item de até categoria 3 e que não seja paranormal. Então aqui a gente está indo muito especificamente, não é um item paranormal. Pode ser um item amaldiçoado? Não está muito específico no texto, né? Aí, continuando. O item pode ser um protótipo em que você estava trabalhando, o item encontrado no interior numa missão ou qualquer outra justificativa aprovada pelo mestre. O item permanece em funcionamento até o fim da cena, quando então ele deixa de funcionar permanentemente, fica sem energia, sem munição, uma peça fundamental se gasta ou quebra ou alguma coisa assim. É diferente do preparado para tudo do técnico, que não perde o item que ele puxa da mão. Aqui, novamente, o improvisar ele estava falando especificamente no 65% de um equipamento geral. No 99, no preparado para tudo, aqui não tem nenhuma diferença. Eu vou dar uma olhadinha no texto de ajuste, porque eventualmente eles mandam lá um changelog de alguma mudança. Eu vou ver se teve alguma mudança no texto, tá? Eu dei uma lida aqui, então eu tenho uma atualização, mas não é atualização do Mombeiro, é a atualização do Atirador de Elite. O Atirador de Elite, ele além de tudo, aquele golpe impactante que a gente falou, ele... Você escolhe entre aplicar essa condição ou causar o dano, você não faz os dois. Então, dá pra entender, porque é uma habilidade mais utilitária, né? E em outros casos, por exemplo, um combatente corpo a corpo, você não faria isso também. Você não daria dano e também causar a manobra, né? Então, dá pra entender, mas assim, só péssimas notícias para o atirador de elite, não é mesmo? Mas aqui na questão do Mambeiro a gente não tem esse tópico, tá? Então, assim, é por isso que fica bem diferenciada entre as duas habilidades, os dois bagulhos, né? O Mambeiro, ele tá 100% focado em criar, tá ligado? E trazer as soluções. Agora, o técnico, ele tá ali mais na parada de, tipo, fazer manutenção, de ter os itens previamente em mãos, tá? Então, nesse caso, dá pra entender essa similaridade que eles ainda assim se diferenciam bastante. Por isso que eu acho que, pelo menos do que o Luiz tem mostrado, né, do que a gente viu do Chico, eu acho que Mambeiro faria muito mais sentido pro Chico do que técnico, né? Apesar dele ter bastante parada aqui para poder carregar muito item e tal, eu acho que Mambeiro faria muito sentido, seria muito divertido ter o Chico como um Mambeiro. Mas enfim, essas daqui foram as trilhas de especialista. Eu prometo que eventualmente eu vou fazer o vídeo do Atirador de Elite. Talvez eu faça no próximo papão. Que nem eu fiz uma ficha lá de. Acho que foi de aniquilador, de guerreiro, alguma coisa assim, com katana. Eu vi uma galera pedindo pra falar, mano, duvido você fazer um atirador que acerte. Dá pra gente pensar aí numa ficha legal pra um atirador. Eu vou fazer um atirador ali, provavelmente no nível 65%. Algo similar com o que é a Kemi hoje. E eu vou tentar não utilizar ele item amaldiçoado, tá? Vou tentar fazer esse atirador ser 100% só atirador, tá? Eu não sei se o Aaron, por exemplo, é transcendido, então eu vou tentar fazer alguma coisa pensando nessa rapaziada da velha guarda da ordem, uma rapaziada que não utilizava o bagulho, tá? No paranormal, exceto o Arnaldo, que o Arnaldo era vagabundo safado. Mas enfim, aqui a gente finalizou as trilhas e agora a gente vai criar o nosso personagem. Mas para criar o nosso personagem, eu preciso introduzir o contexto do nosso personagem, certo? A gente tem uma série chamada Martin Mystery, que se passa no mesmo universo das Três Espiãs Demais. Martin Mystery foi um dos desenhos assim que mais marcou a minha infância, que eu gosto pra caralho, e que fala exatamente sobre um maluco. Ele tem até uma história, umas histórias por escrita também, tá? Só que a animação foi por onde eu conheci. Ele carrega um relógio que, se bobear, foi a inspiração do Omnitrix, inclusive. Que é um relógio de utilidades. Que aí, dependendo da missão que ele tá, investigando um paranormal ou alguma parada de tipo lenda urbana e tal, ele ativa o relógio e ele consegue puxar o item pra vida real, manifestando aquele item que ia ser útil pra ele. Ele vem de uma. Se eu não me engano, eu acho que ele também trabalha pra UP, pra Organização das Três Espiãs Demais. Então faria todo sentido, né? Já que a gente tem as espiãs em ordem, a gente também ter o Martin Mystery. Eu gostaria muito de fazer esse personagem. Eu gostaria muito de ver alguém fazendo um personagem de roleplay como ele.
Mas a gente já pode pensar mais ou menos numa ficha pra ele. Não sei se a gente vai subir pra 99%. Se eu sentir que a gente chegou num ponto ali, esse aqui eu vou fazer sem previamente ir mexendo, tá? Porque eu não sinto que, por exemplo, o achado conveniente a gente precisaria ter. É... Mas seria o ponto principal, assim, do relógio. Tipo, o relógio dele funcionando no 100% seria essa habilidade de 99%, que é o achado conveniente, que seria só manifestar o item. Mas a gente vai encontrar outras formas de fazer o item se manifestar na mão dele, beleza? Então, vamos tentar fazer esse exercício mental aí e fazer esse personagem. Lembrando, o que o Martin Mystery precisa? Ele é um cara inteligente, ele é um cara muito flexível, que funciona pra muitas coisas, ele só não é muito bom em combate, ele é mais suporte, ele tem um... Eu não vou estragar a série pra quem não assistiu, mano. Eu sei que tem bastante gente mais nova que me assiste. Assistam Martin Mystery, mano. É um desenho muito divertido, tá? É... E tem uma outra mina também que costuma também ser o cérebro, né? Ela também é meio que uma especialista. São dois especialistas. O Martin, ele tá entre um especialista e um ocultista, mas aqui eu vou fazer ele como especialista transcendido. E ele tem um outro mano que eu não vou estragar, porque esse personagem pra mim é muito bom. Que faz a linha de frente pra ele, tá ligado? Então, vambora. Vamos pro Chris fazer Martin Mystery em ordem paranormal. Firmeza, vamos lá. A gente vai fazer o Martin Mystery. Eu acredito que assim, tipo, o Martin, ele costumava também ser a pessoa que entrava em contato, né, com as pessoas, que conversava, ele tinha um certo conhecimento do paranormal, então também faz sentido pra ele ter presença, tá? Então, aqui a gente vai manter o básico, vamos começar ele fazendo ele com o básico dos atributos. A gente tem 4 pontinhos pra poder distribuir. O Martin, ele costuma ser um personagem bem resiliente, então eu vou dar 2 de vigor pra ele. Intelecto é o atributo principal dele e é o que define basicamente o que ele é. Então a gente vai dar 3 pontos de intelecto para ele, sobrando um pontinho pra gente poder atribuir aqui em presença. A gente ficou então com 1 de força, 1 de agilidade, 3 de intelecto, 2 de vigor e 2 de presença. Beleza? Cara, o Martin, ele é um universitário, né? Ele estuda numa escola junto com a prima, umas paradas assim, aí tem todo o bagulho de ele ter que lidar com a vida normal dele em paralelo, né? Então a origem de universitário parecia fazer bastante sentido, né? Perícia treinado com atualidade de investigação, ele tem bastante conhecimento do paranormal, das atividades ao geral, né? A gente poderia aqui fazer também, sei lá, tipo, um paralelo dele com o Karun, né, de Dandadan. Inclusive, eu não sei se eventualmente alguma referência veio aí, né, porque Martin Mystery é uma série francesa, mais antiga, né. Então poderia até ter uma referência ainda da Dan de Martin Mystery, eu não me surpreenderia. Mas assim, pô, aqui parece fazer sentido, né? Perícias de atualidades e investigação seriam duas coisas que ele usaria bastante, mas dedicação eu acho que é o bagulho que mais me chama a atenção, porque ele poderia gastar bastante PE por turno e receber bastante PE adicional, certo? A cada neckzinho, tal, e recebendo mais um de PE. Não, eu só não sei se talvez essa aqui seja mesmo a melhor opção, porque em acadêmico aqui também é bem interessante, né? Ele não é um pesquisador, um professor universitário, mas a gente pode adaptar a história de acordo com o que a gente quiser, né? De forma proposital ou não, se os estudos tocaram em assuntos misteriosos, chamaram a atenção da Ordem Realitas, lá é o centro, né? Que é pra onde ele trabalha. Perícias treinadas, ciências e investigação. O Martin, ele é um moleque muito inteligente. Não faria também sentido ele ter ciências, tá ligado? Saber é poder. Quando você faz um teste usando intelecto, você pode gastar mais 2 de PE pra receber mais 5 nesse teste. Não sei, cara, porque o Martin, ele é um personagem que, tipo, ele falha bastante em testes. Por exemplo, se a gente fosse colocar dentro da história ele rolando testes de intelecto, né? Tem alguns momentos em que ele dá umas falhadinhas em que. Então faz sentido ele não cobrir isso tudo. Mas ele é muito resiliente, ele se esforça bastante no que ele faz. Então acho que universitário faria bastante sentido. Teórico da conspiração, se bem que o Martin, ele é recrutado pro centro justamente por conta desse conhecimento dele, tá ligado? Do paranormal, dessas paradas de teoria da conspiração. Então, ser treinado em investigação e ocultismo bateria perfeito com o que é o Martin. E eu já sabia que ele não se abalar tanto com entidades ou anomalias, ter resistência mental igual ao intelecto dele, pode ser exatamente o que vai virar o jogo no momento em que somente o especialista especializado em improvisar as situações vai conseguir resolver. Em muitas das situações, o Martin é quem consegue colocar a cabeça no lugar e passar por cima do problema na investigação no lugar da Diana ou do Java. Então eu acho que eu vou de teórico da conspiração pro Martin. Aqui a gente vai escolher especialista, obviamente. Aqui eu vou colocar Martin Mystery. Meu teclado tá todo fodido, tá com todas as teclas quebradas, então tá difícil de digitar. Martin Mystery, eu não vou preencher mais nada sobre background, essas coisas. Vamos lá. Agora a gente vai começar a upar o Martin.
diferente do que a gente fez lá com. Diferente do que a gente fez ali com o combatente, aqui pro especialista a gente vai upar um nível por vez, tá? Só pra gente poder também ter essa experiência de subir um nívelzinho por vez, porque principalmente aqui com o Martin é o que eu falei. Eu quero ir sentindo até onde a gente acha que é um bom ponto pra poder parar com ele, beleza? Eu tenho em mente já o que eu vou fazer. E aí a gente vai fazer um ajuste com flavor. Eu vou começar a falar mais sobre essa parada de adicionar flavor no negócio, discutir com o mestre pra colocar alguma coisa na sua ficha que faz sentido pro seu personagem, mas é só pelo o gostinho da personalização, tá ligado? Pra dar sentido pro personagem. Mas eu já sei como. Eu acho que eu já sei como que eu vou fazer o relógio dele ser funcional. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que fazer no primeiro nível, né? 5% ou 1, se você estiver usando a regra de XP e de experiência. Eu vou colocar aqui junto, tá? Eu vou colocar, ó, que ele tem. O Martin, ele é um personagem agora de nível 1, mas ele tá com 10% de Nex. Ele vai estar sempre, tipo, uns 5, 10% de Nex à frente do que seria o nível normal pra ele, porque ele é um moleque que tá envolvido com o paranormal pra caralho, tá? Eventualmente eu vou fazer um vídeo explicando certinho como funciona essa parada das mecânicas alternativas que foram adicionadas. Eu vi bastante gente me perguntando nos comentários, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, sobre as mecânicas alternativas, a parada dos níveis, Nex, a parada das outras formas de subir de nível também, tem outras alternativas. Então a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Sobre como criar sobreviventes, etc. Então vamos lá. Primeiro nível, a gente vai vir aqui, vamos escolher as perícias dele. Ele já tem, obrigatoriamente, ocultismo e investigação por conta de eu já sabia, por conta da origem dele. Enquanto um especialista, ele tem 7 mais o intelecto dele. Então a gente tem um total de 10 perícias pra poder escolher, já é bastante coisa, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui pra ele, com certeza, é vontade. O Martin é bom com tecnologia, certo? Eu vou dizer que ele é muito bom com atualidades, certo? Ele é bom com ciências, porque eventualmente também ele usa o relógio lá para poder investigar as coisas que ele pega. Ele não é bom com medicina, tá? Então aqui, das perícias de inteligência, é, eu diria que tática, talvez, eu acho que, tática sim, mas não muito, tá? Tática a gente provavelmente não vai subir o treinamento dela muito. Sobrevivência ele não é muito bom. Agora vamos lá, religião. Religião faz sentido pra ele porque ele estuda ocultismo, então ele também estuda religiosidade. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 treinados, certo? Pô, faz sentido que a gente otimize aqui a ficha dele pra ele ser um pouco melhor em outras coisas, né? Já que ele não é um personagem muito bom em atacar, eu vou preferir que ele seja um personagem ágil, até porque a gente precisa fazer esse personagem ser jogável também, e não só ser pelo flavor. Então eu vou dar reflexos pra ele ter uma esquiva maior. Além disso, de vez em quando ele faz uns parkour, umas coisas, né? Até porque ele é um agente secreto, então ele tem treinamento. Sendo assim, vamos lá, atualidade, ciências, reflexo, religião, tática, tecnologia, vontade, faltam mais 3. Eu vou dar treinamento pra ele, então, em acrobacia, certo? Eu vou dar treinamento pra ele em atletismo, só pra ele não ficar muito na desvantagem fazendo esses testes, tá bom? E eu vou dar um treinamento também em fortitude. É o arroz com feijão, mano. Dá pelo menos um treinamentozinho desses pra essas perícias, principalmente fortitude, que pra ele é um personagem muito resiliente. Apesar de não ser muito forte, ele é resiliente fisicamente. Então faz sentido pro Martin, beleza? Vamos subir de nível aqui pra nível 2, que seria o 10% de Nex. O Nex final a gente coloca aqui depois, tá? Mas eu acho que a gente vai acabar ali com um Nex de 65, também com um nível similar ao que seria 65, que se não me engano é nível 12, tá? 12? Não, calma. 13, nível 13. Aqui então, mascate, 10% de Nex, eu resumi muito, tá? Basicamente, você tem mais 5 de capacidade total de carga, você tem menos 10 na DT pra improvisar um item e você é treinado em profissão. Profissão aqui, a gente não upou anteriormente, justamente porque a gente receberia aqui no nível 10, tá? Então, profissão, pra ele, a gente vai considerar engenharia, tá? Aí a gente pode pivotar aí pra engenharia química ou alguma coisa assim. Aqui tem armeiro, engenheiro e químico, o que faz sentido pro Martin seria mais químico do que qualquer coisa, tá? Mas a gente vai deixar ali por flavor, tipo, engenharia química, alguma coisa assim. Porque ele, na verdade, ele é. Vamos dizer que ele é tipo. É a intersecção entre o laboratório de Dexter com o Indiana Jones, tá ligado? Com a Tomb Raider. Ele é um explorador. No livro principal, inclusive, ele tá mais pro lado do explorador mesmo. Só que investiga o paranormal também. Então tem toda essa parada. Então acho que a parada dele ser meio cientista também eu acho bem interessante a gente adicionar aqui no meio dessa história. Então, vamos lá. A gente tem o segundo nível dele, certo? Que a gente ganha isso. A gente vai escolher o terceiro e pegar um poder de especialista. Já pra gente tirar isso do caminho, o primeiro poder que a gente vai escolher pro Martin é direto o Transcender. Especificamente porque eu quero adicionar uma coisa na ficha dele
Porque ele, pra mim, já adiantando, ele vai ter afinidade com energia, tá? Pra mim, ele seria afinizado com energia. Eu gostaria de adicionar uma coisa na ficha dele que me parece fazer sentido de acordo com o que a gente tem na história. Porque o Martin, ele, além de tudo, ele parece que nasceu com o cu virado pra lua, porque às vezes do nada ele tira a pista que resolve o caso, tá? Então, casualidade fortuita faria muito sentido pra ele, que é a energia o conduz rumo às descobertas. Em cenas de investigação, a DT para procurar pistas diminui em -5 para você até você encontrar uma pista. Com afinidade, você consegue diminuir isso para permanentemente todas as pistas durante toda a cena de investigação. Então, assim, ele é um excelente investigador. Faz sentido que ele receba isso, tá? Então a gente vai vir aqui, vou adicionar poderes paranormais. Cadê o transcender? Então vamos lá, eu vou adicionar aqui, eu vou, primeiro de tudo, escolher o transcender, já pra gente poder deixar sinalizado aqui que ele transcendeu uma vez, e eu vou vir em poderes paranormais, energia e casualidade fortuita. Perfeito. Aqui a gente já tem isso fixo na ficha dele, tá? Eu não tô me preocupando em calcular ponto de esforço, sanidade, essas coisas, porque o Chris já tá calculando pra mim, tá? Mas é lembrando que às vezes pode ser que não tenha calculado o não ganhar a sanidade nesse upar de nível. Então, pode ser que você tenha que abaixar aqui. No caso, a gente só vai deixar de ganhar a quantidade que a gente ganharia por esse nível de especialista, beleza? Vamos subir pro nível 4 de especialista. Em nível 4, a primeira coisa que a gente recebe é um aumento de atributo. Eu, obviamente, já vou subir isso aqui pra 4 no intelecto dele, beleza? Por que eu vou subir pra 4? Porque eu quero treinar ainda mais as perícias dele. Assim como todo bom especialista, a gente vai trabalhar as perícias como a parte mais essencial da base do nosso personagem, beleza? Eu acredito que a gente vai parar no 5 com inteligência e aí eventualmente a gente vai colocar um ali em presença também. Não sei ainda, vamos ver. Tendo esse nível de atributo aumentado, a gente vai subir para 25, e aí a gente vai 25% ou 5%, e aí a gente também recebe mais um aumento aqui no perito, tá? O perito agora, ele dá mais bônus de Nex. Em 30%, ou seja, nível 6, a gente recebe mais um poder de especialista. Aqui deixa eu dar uma pensadinha, tá? Eu acho que pra ele faz muito sentido nerd. Por que nerd? Porque também ele é muito... O que eu posso dizer? Ele é muito versátil, mano. Então aqui, ó, por exemplo, você é um repositório de conhecimento útil e inútil. Uma vez por cena, você pode gastar 2 PE para fazer um teste de atualidades. Se você passar, recebe uma informação útil para essa cena. A fonte de informação pode ser desde um livro antigo que leu na biblioteca até um episódio da sua série de ficção favorita. Isso aqui é muito Martin Mystery, porque ele, de vez em quando, ele puxa umas ref muito doidas, tá ligado? Bate também com aquela parada lá que eu falei do Okarun, dele ter, li na revista e isso aqui que eu quero usar. Então, eu até citei isso no outro vídeo, né? Explicando sobre o restante da ficha do especialista. Acho que faz total sentido aqui pra gente ter pro Martin também isso aqui, tá? Tendo finalizado, então, aqui, ó, poder de especialista, a gente recebe grau de treinamento em 35 ou nível 7. Com o grau de treinamento, então, aqui a gente inicialmente vai ter 5 mais o nosso total de inteligência, que é 4, para poder somar em perícias totais. Então, a gente tem 5 mais 4, 9. 9 total pra gente poder distribuir. Basicamente só um a menos do que a gente teve lá no início, né? O que é muito bom. Então vamos lá. Coisas que a gente tem que aumentar com certeza pra ele. Eu vou aumentar o ocultismo. Ele precisa ter um ocultismo alto. Ele precisa ter uma investigação alta, certo? 2. Eu quero que ele continue sendo bastante resiliente. Eu quero que ele continue sendo muito bom em reflexo. Eu quero que ele continue tendo uma vontade muito boa. Porque eu preciso de um personagem resiliente, certo? Então isso aqui foi o arroz com feijão básico dele. O que mais eu poderia subir aqui? Pô, profissão faz todo sentido porque é o teste principal da trilha dele. Então ele precisa de profissão. 6 marcadinhos aqui. Eu diria que talvez a gente pode aumentar aqui um diplomacia para ele poder lidar bem com as pessoas. Não adianta de nada ele saber conversar, mas não saber lidar com as pessoas, certo? Eu vou colocar aqui também mais um em atletismo. Mais um treinamento em atletismo também faz sentido. Então aqui a gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 com diplomacia, certo? Falta mais um. Eu vou colocar percepção pra ele também. Pra gente poder fazer ele bem equilibradinho. Você vê que o Martin, ele claramente não é um personagem que vai lutar, tá? Pelo menos a princípio, não é o foco dele. E ele não costuma ser o personagem que vai estar na linha de tiro, no ambiente de combate, tá bom? Eventualmente eu vou adicionar, óbvio, um pontariazinho, alguma coisa, provavelmente na última upada que a gente for dar aqui. Mas isso aqui é o básico pra ele, tá? Na verdade, eu não sei, mano. Eu acho que a gente. Vamos subir ele um pouquinho acima do. Porque eu poderia, por exemplo, aqui agora, ao invés de colocar a percepção, eu vou colocar um pontaria.
tá? Eu vou mudar aqui. Porque eu tava pensando em subir ele mais, só que como eu já falei que eu quero deixar ele ali mais ou menos 65%, a gente não chegaria no grau de treinamento de novo, que impediria dele de ter esse treinamento pra pontaria. Então vou adicionar aqui de qualquer forma, só pra gente poder ter isso e ele poder utilizar uma arma de fogo pra ter como se proteger, tá? Mas eu não vou adicionar corpo a corpo pra ele, porque eu tenho uma arma muito específica que eu quero dar pra ele, inclusive, que é a cara de Martin Mystery. Enfim, vamos subir pro nosso próximo nível, nível 8. Beleza. Eu ajustei o texto aqui de eclético porque ele não subiu a parada do engenheiro, tá? O engenheiro. Engenhosidade, que ele deixa você gastar mais 2 de P, além dos 2 de P normal de eclético, pra rodar como veterano. E aí, eventualmente, você recebe a engenhosidade mais uma vez pra rodar como expert um teste de perícia. Mas aqui eu acho que a gente cobriu tudo que a gente precisaria, beleza? Além de tudo, ele também recebe outra habilidade de trilha, que é a habilidade dele de 40%. Firmeza, eu adicionei aqui fabricação própria, que é basicamente o tempo que ele leva lá pra poder produzir itens mudanos, o tempo da ação que ele leva pra fazer armas, etc, etc. Tá? Vou subir aqui ele até os 65% que eu falei, certo? Então em 45%, que seria nível 9, a gente vai conseguir utilizar mais um poder de especialista que eu acho que vai ser essencial pra ficha dele. Aqui a gente vai ter que mexer um pouquinho na ficha. Por quê? Ele tem a possibilidade de pegar esse poder especialista diletante. A vida lhe ensinou que todo tipo de conhecimento pode ser útil. Você aprende um poder que não pertence à sua classe, exceto poderes de trilha ou poderes paranormais, à sua escolha, cujos pré-requisitos você possa cumprir. E o pré-requisito para pegar isso é 30%, coisa que ele tem. Então, para pegar isso, eu não vou adicionar isso aqui na ficha, porque isso aqui implica pegar outro poder. Mas eu vou pegar um poder que já está aqui, que é um poder de ocultista. Especificamente, ferramentas paranormais. Eu quero que ele consiga diminuir a categoria de um item paranormal em 1 para poder fazer um item paranormal foda, mas que ele possa ativar itens paranormais sem gastar PE. Ou seja, o Martin ele já tem essa parada de lidar com diversos itens variáveis dentro da missão, e aí utilizar esses itens sem custo de PE vai fazer com que a gente tenha muito mais economia dos pontos de esforço para outros testes em que a gente precisar. Então, ferramentas paranormais parece fazer sentido para ele, até porque o próprio Martin já é muito acostumado a lidar com essas coisas. Então a gente está adicionando aqui poderes paranormais. Perfeito. Agora com 50%, a gente tem mais um aumento de atributo e a gente tem versatilidade. Lembra? Eu tinha comentado que a gente ia subir o intelecto dele para 5, mas isso aqui era considerando se a gente fosse subir a ficha dele o suficiente para ele pegar grau de treinamento de novo. Não vamos chegar. Então aqui, para garantir mais sobrevida pro Martin, eu vou dar mais um de agilidade para ele, tá? Eu acredito que o restante tudo em 2 tá bem equilibradinho e é o suficiente para ele poder se manter. Nada que a gente não consiga tampar uns buracos com alguns encantamentos de itens amaldiçoados ou alguma coisa do tipo, beleza? Então, base, ele tem 2 de agilidade agora a mais, que aumenta já a esquiva dele e dá um pouquinho mais de sobrevida pro nosso queridão. Além de tudo, ele recebe versatilidade. Aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho, quebrar a cabeça, pra ver qual outra habilidade de especialista faria sentido pra ele ter. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, uma coisa que faz total sentido, talvez, pra gente, né, seja o mais óbvio, que seria pegar a primeira habilidade do técnico, que é inventário otimizado, que vai permitir a gente somar a nossa força e o nosso intelecto pra ter um total de espaços, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui até se o Chris faz esse cálculo automático pra gente. Vou vir aqui em especialista, técnico e inventório otimizado. Tá, a gente não tá com ele otimizado. Então a gente vai ajustar. A gente sabe que você recebe 5 de espaço por nível de força, certo? Então, somando o nosso intelecto à força, a gente tem um total já de 25 espaços. Mas a gente também tem mais 5 de espaço de capacidade de carga por conta de mascate. Então a gente tem 30 de espaço no nosso inventário. Aqui a gente já pode vir aqui e ajustar que a nossa carga máxima é 30. O que vai permitir que o Martin carregue muito item, certo? Vai ser muito interessante. Mas o Martin não anda com nada, a não ser o relógio dele. E aqui a gente vai começar a mexer com flavor. Assim que a gente terminar de upar ele, a gente vai mexer nos itens. Fechou? 55% é bem simples pra gente, né? Seria o 11, o nível 11. Ele aumenta os atributos e ele aumenta ali a capacidade de gasto de perito. Não muda muita coisa na nossa ficha. Em 60%, que seria 12, a gente pega mais um poder
de especialista. Já que a gente tá nessa parada toda dele carregar muito item, carregar muita parada, e a build dele ser toda em volta dos itens que ele vai carregar, a gente vai adicionar aqui, então, esse poder de especialista que me parece fazer sentido, que é o mochila de utilidades. A gente vai pegar um item, em especial, que conte com uma categoria baixa e que ocupe um espaço a menos. Aqui, a gente pode brincar um pouco com as palavras, tá? Porque aqui ele tá falando que não seja uma arma, certo? Mas dependendo do que você for escolher, você pode utilizar o negócio como uma arma e não ser necessariamente uma arma, tá ligado? Você pode, tipo, pegar um pé de cabra. Pé de cabra não é considerado uma arma, é uma ferramenta. Mas você poderia utilizar. Mas a gente não vai usar nisso, não, tá? Por fim, a gente chega em 65% e a gente vai pegar a última habilidade de trilha pro Martin, que vai completar tudo que tava faltando pra gente. Beleza. A gente tem aqui, então, laboratório de campo, que ele vai dar mais 5 de profissão pra gente. Lembrando que esse mais 5 aqui, ele não é de treinamento, tá? Ele dá mais 5 de bônus. Porque se a gente upasse aqui o treinamento de profissão, a gente faria um treinamento com 20, tá? Um teste com 20. A gente subiria pra veterano e ainda teria esse bônus a mais. Então a condicional aqui é que se você já for treinado na profissão, você recebe mais 5 nela. Então, tá aqui, e ele pode fabricar os itens paranormais. Aqui tá finalizado o Martin, tá? Vou colocar aqui nível 13, que eu esqueci de colocar, e o next dele a gente vai colocar 65. Perfeito. Agora a gente vai trabalhar uma parada. Por quê? O Martin, ele pode construir os próprios itens dele, o que significa que, mesmo que ele tenha essas limitações, né, do inventário, a gente não precisa contabilizar muito porque ele consegue construir as paradas. Isso aqui seria mais na questão da patente dele, etc. O Martin, ele seria um agente, eu diria que ele é um agente especial. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou colocar ele como oficial de operações, simples e puramente porque eu quero que ele tenha um item de nível 4, tá? Mas assim, a gente tem agentes na ordem que estão abaixo do. Esses pop-up do Chris me pega muito, mano. A gente pega alguns personagens do Ordem mesmo que estão abaixo dos 65%, que são agentes de elite. Então, nada que também a gente não possa ir flexibilizando, beleza? Então, vamos lá. Agente oficial de operações, ele pode ter um de categoria 4, ele pode ter 2 de categoria 3, ele pode ter 3 de categoria 2 e 3 de categoria 1, certo? Ele não tem nada no inventário. O limite de crédito dele é alto, certo? Então vamos lá. O Martin tem bastante coisa que ele pode pegar. O principal para ele é o relógio, certo? O relógio de utilidades. Então vamos pensar primeiro o que vai ser a base dele, porque ele vai ser um item amaldiçoado que vai armazenar um ritual, que é o que vai permitir o Martin acessar as paradas dele, tá? Eu vou considerar o relógio como um kit de perícia de ciências, tá? Especificamente porque tem diversas cenas em que ele puxa lá um swab que ele vai lá, passa na substância, coloca e o bagulho analisa a substância. Então, faz todo sentido que o relógio seja o kit de ciência dele, tá? Até porque ele vai manifestar esse item no braço do Martin. Então a gente vai colocar um kit de perícia pra ciência. Vamos lá. O relógio especial, que é um kit de perícia, ele tem categoria 0, certo? E ocupa 1 de espaço. A gente já pode diminuir aqui o espaço dele para 0, que não precisa, porque a gente vai utilizar aquela habilidade que a gente pegou da mochila de utilidades justamente para mexer no relógio como o item principal do Martin, que é exatamente o que faz sentido, né? A categoria, ela também vai receber -1, então vai permitir a gente colocar mais modificações nesse acessório, beleza? Eu vou deixar sinalizado aqui que ele é um kit para a ciência. Adicionando as melhorias nele, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar conjuração, certo? A gente vai adicionar um ritual aqui e já já eu vou falar qual que é o ritual que a gente vai utilizar nessa parada de conjuração. Lembrando que essa modificação aqui, ela sobe duas categorias, mas eu vou colocar uma categoria a menos, porque o Martin tem a parada da mochila de utilidades, certo? Esse acessório tem um ritual de primeiro círculo vinculado. Se estiver empunhando o item, você pode conjurar o ritual como se conhecesse. Caso conheça o ritual, seu custo diminui em -1. Perfeito? Beleza. Não acho que faz sentido a gente colocar outras paradas aqui, tá? Potência, não acho que precisa. Esforço adicional, não acho que precisa. Disposição, pujança, vitalidade, não. Não precisamos de outras maldições aqui nesse item. Pelo menos por enquanto, tá? Deixa eu ver. A gente pode colocar função adicional. Porque o relógio, ele realmente é multiuso. Ele permite que o Martin escaneie as coisas, por exemplo, fazer um teste de investigação. Então vou colocar aqui também que ele dá +2 em investigação. A gente tem aqui então o relógio especial como um kit de perícia, certo?
Ele funciona como kit de perícia de ciência e ele dá mais 2 em investigação. Mas eu vi aqui, eu saí justamente pra ver isso. A gente treinou uma vez ciência só pra ele, tá? Vou abrir aqui. Ciência, ele pode ser, por exemplo, estudar a composição química de uma substância, ou alguma coisa do tipo. Isso tudo é essencial pro Martin. Então faz sentido que a gente adicione mais uma melhoria, já que a gente tem bastante espaço de categoria aqui. Eu vou adicionar aprimorado. E aí eu vou fazer com que ele dê mais 5 em ciência também. Então, coloquei aqui, vou aumentar o bônus aqui de 5 e 2 de investigação. Total aqui, certo? Então agora ele tem mais 12 para investigação e ele tem mais 10 para ciência, mesmo só sendo treinado, não especialista. Até porque o Martin, ele é um universitário ainda. Perfeito. Esse é o um item dele. Agora vamos pensar numa proteção para ele, né? Obviamente ele precisa se proteger. Ele não tem treinamento com proteção pesada, então não faz sentido que ele coloque. O Martin, ele não utiliza escudos, então a gente vai colocar proteção leve e a gente vai considerar a camisetinha dele de fogo como a proteção leve dele, tá? Jaqueta de cor pesada, um colete de Kevlar, a gente pode dizer que é uma parada que ele usa por baixo das roupas dele normalmente, tá? Que nem o Balu utilizava o colete por baixo das camisetas lindas dele. Aqui a gente vai editar e a gente também vai adicionar algumas coisas nessa parada aqui. Então, primeira coisa, a gente pode colocar aqui como reforçada, certo? Já que a gente não vai precisar de muito trabalho com ocupar espaço, ela não vai fazer peso nenhum pra gente aqui. A gente pode aumentar sim ela em espaços, ela aumenta um pouquinho de categoria, mas não tem problema nenhum. Eu vou adicionar aqui também uma maldição. Eu não quero resistência em ritual, porque o Martin ele não é tão resistente assim, tá ligado? Além da vontade dele, não acho que a gente precisa. Profética, você recebe 10 de resistência de conhecimento, não precisa. Sombria, não precisa, porque ele não costuma ser muito furtivo. A proteção produz uma barreira invisível, considerando mais 2 de defesa de dano. Aqui o que a gente pode fazer? Eu posso adicionar a cinética e a gente vai considerar que é um momento em que ele ativa um escudinho no relógio e que ativa um escudo na armadura dele, certo? Então eu vou colocar cinética porque eu acho que faz sentido aqui pro Martin. A gente vai ter que ajustar aqui o cálculo, tá? Porque a defesa base da proteção leve é 5, mas ela também aumenta mais coisa. Então ela aumenta mais 2 em defesa, certo? Ela dá 2 de resistência a dano e ela dá mais 2 de defesa de novo por energia e aumenta 1 do espaço, certo? Então vamos só checar aqui, porque eu não lembro quanto que é o espaço geral dessa proteção leve. Ela aumentou o espaço, mas ela não aumentou a defesa, tá? Então a gente vai aumentar aqui. Ele tá com um total de mais 4 de defesa. Então essa armadura aqui, na verdade, dá mais 9 pra ele. O que já sobe a defesa dele bastante. Ele tem 21 de defesa e 31 de esquiva. Já tá bem melhor, né? Aqui a gente garante um pouco mais de sobrevida pra um personagem que não é muito resiliente em tomar porrada e aguentar muito dano em si, né? Ele também vai ter 2 de resistência a dano. Aqui a gente tá falando especificamente de resistência a dano, provavelmente mundano, tá? Então eu vou colocar aqui RD 2. A gente já preencheu aqui os 2 itens de categoria 3 dele. Agora a gente vai adicionar uma arma pra ele, uma arma que o Martin possa invocar a qualquer momento e que possa ajudar ele. Aqui eu vou dar uma arma paranormal pra ele. Vamos lá. Fuzil alheio. O fuzil alheio, ele já é um item de categoria 4 direto, então ele já preenche exatamente o nosso slot. Ele nada mais é do que um fuzil de precisão, certo? Que já vem com as duas modificações de mira laser e mira telescópica. Ou seja, ele já tem uma margem de ameaça aumentada e ele tem um alcance extenso. Basicamente, esse fuzil, ele dá 2d10 de dano pura e simplesmente de energia. Ele dá um crítico de 17, certo? Nas rolagens em 17. E o multiplicador de dano, ele tem 3. Outra coisa importante dessa arma aqui em específico é que ela não precisa de munição. O que dá mais espaço ainda pra gente poder carregar o resto das nossas coisas, tá ligado? Então, isso aqui já preenche bastante o buraco. Ai, mas e se ele enfrentar uma criatura que tem resistência ou imunidade à energia? Aí fudeu Bahia, né? É nessas horas que ele vai ter que contar com o restante do time dele, assim como o próprio Martin Mystery não resolve todos os casos dele sozinho. Muito pelo contrário, ele tem a ajuda do restante do time dele. A gente não tá fazendo ele pra ser um agente sozinho, beleza? Aqui no inventário tem 1, tem 2, e ele poderia auxiliar com todas as outras coisas, porque aqui a gente selecionou 3 itens que preenchem todos os buracos que a gente teria dele. Inclusive, interessante, tá? Porque o fuzil alheio, sendo um fuzil de precisão, ele poderia ser treinado como veterano aqui, né? Ter 10 em pontaria e receber mais 5 ainda na margem de ameaça do ataque. Ou seja, fazendo com que ele rolando um 12 já fosse um crítico. Mas, eu não acho que faz sentido pra ele. Porque ele não é primariamente um atirador, né? Ele usa a arma para se defender no momento em que ele precisar e só. Tá? O foco dele mais é investigação e desvendar mistérios. Então é por isso que a gente tá focando nisso. Agora, ele tem, além de tudo, olha isso.
5 de categoria máxima de carga, certo? Do total de 30. E ele consegue ainda pegar mais 6 itens no total, sendo 3 de categoria 2 e 3 de categoria 1. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é, eu só vou pegar itens gerais, certo? E vamos procurar aqui itens paranormais. Ó, scanner de manifestação de elemento. Vou adicionar aqui 1. Vou adicionar medidor de estabilidade de membrana 2. E eu vou adicionar mais um item paranormal aqui, vamos ver. Emissor de pulso ou escuta de ruídos. Escuta de ruídos eu acho que faria mais sentido, né? Se bem que... Hum, hum. Tá, eu acho que escuta de ruídos faz mais sentido pra ele. E aí eu vou adicionar aqui, pô, itens, sei lá, operacionais. Eu vou... Na verdade não tem nem como a gente filtrar, né? Vamos lá. Eu vou pegar... Ah, na verdade eu acho que as amarras... Ó, as amarras paranormais também. Então o que que eu fiz aqui, ó? Eu adicionei 4 itens de categoria 2, mas um deles pode ser abaixado, lembra? Que eu tinha falado. Então, a gente vai ter amarras de elemento, depois a gente pode escolher um elemento pra ele. A escuta de ruído, não acho que é algo... Ó, o medidor de membrana, de estabilidade de membrana, ou o scanner de manifestação, são duas coisas que são bem similares com coisas que ele usa constantemente no desenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, ativar o scanner é uma ação padrão e ele consome 1 PE de rodada por usuário, sendo que pro Martin não custaria nada, né, de acordo com o texto para ativar. Então, eu consideraria que esse custo não seria zero pro Martin, e eu vou colocar esse scanner como o scanner no relógio dele, que é um radarzinho. Então, eu já vou abaixar isso aqui para categoria 1, porque o Martin já tem acesso a essa parada toda. Perfeito. Então aqui a gente tem certinho, ó. Preenchemos com vários itens paranormais que vão ajudar ele e é parte daquele monte de coisa que ele tem, beleza? O que mais eu vou colocar aqui? Pô, a gente tem espaço para mais 2 itens pelo menos, né? Vou abrir aqui. Vamos pegar itens operacionais. Uma bandoleira para sacar itens rápidos. Eu acho que até faria sentido, né? Uma vez por rodada você pode sacar um item do seu inventário como uma ação livre. Eu vou adicionar a bandoleira por um único motivo. Eu quero utilizar a bandoleira como flavor junto do relógio para servir como a parada que ele vai puxar o item rápido do inventário dele, tá bom? Então a bandoleira vai estar atrelada, na verdade, dentro do relógio. A gente vai fazer um reskin nela, tá? A gente tem mais um item de categoria 1 para poder pegar. Eu diria que. Não gosto, não acho que o bloqueador de sinal faria sentido. Tem que ser alguma coisa mais operacional mesmo, mais utilitária. Máscara de gás talvez faria sentido pra ele. Óculos de visão térmica é algo que ele tem. Então, vou colocar aqui, óculos de visão térmica, categoria 1, perfeito. A gente preencheu todo o inventário dele, a gente ainda tem espaço pra carregar um monte de coisa. Esses são os itens que ele tá levando com ele, sem contar os itens que ele pode produzir em campo e várias outras coisas, tá bom? Então, aqui a gente preencheu tudo. A única coisa que tá faltando é fazer esse relógio funcionar, né? Porque basicamente assim, o que o relógio do Martin faz? O relógio, ele vai mostrar o ícone dos itens e ele vai escolher entre eles, selecionar o item e o item se manifesta diretamente na mão dele. Em termos de jogo, isso nada mais seria do que uma ação livre. Então, tendo em mãos toda essa build do Martin, o que a gente pode fazer? Existe um ritual específico de energia que permite que ele consiga ter acesso a essa parada. Se a gente estiver falando em termos de jogo à risca, o ritual perfeito para a gente poder deixar vinculado com o relógio seria o ritual de convocação instantânea, que é basicamente um ritual em que você marca um item em outro lugar para poder atrair ele para você. Aqui a gente vai fazer o jogo mental do imaginação. Olha só que coisa, a gente pode usar a imaginação também. Então, negociando com o mestre, eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que gosta disso, eu conseguiria organizar para que o jogador não necessariamente tivesse esse ritual disponível o tempo todo no relógio, porque é um ritual de terceiro círculo e ele não é nenhum ocultista para poder utilizar esse tipo de coisa. Então, não faria sentido que ele tivesse acesso a isso. Mas uma coisa que a gente pode fazer é utilizar o ritual de polarização caótica, que nada mais é do que atrair ou repelir itens para perto dele, certo? Então, o que a gente pode pensar com esse relógio, né? Já que a gente está pensando que é um relógio amaldiçoado, né? Um relógio tecnológico amaldiçoado, ele fica tipo como se fosse uma Pocket Dimension, certo? Alguém pode ter inserido essa parada do convocação instantânea como se fosse uma dimensão suspensa, onde esse inventário do Martin fica suspenso. E aí, para ativar e receber um item, ele utiliza o ritual de polarização caótica como uma ação livre para poder atrair o item que ele precisa na mão dele, certo?
E aí, entrando nas limitações de quantidade de usos que ele pode fazer desse ritual, gastando o PE se ele quiser atrair o item, porque atrair o item do seu inventário com uma ação livre é pegar um item que você esteja vestido. Agora, ele não está tendo o malefício de carregar as coisas consigo, mas ele vai ter que continuar pagando os custos. Então, isso aqui é uma forma da gente fazer um flavor e encaixar um personagem, né? Fazer essa flexão mental para poder encaixar um personagem legal. Eu gostei bastante de como o Martin fica com 65% de Nex. E eu vou compartilhar o link na bio da ficha dele para você poder copiar se você quiser, mudar o que você achar que faz sentido. Você acha que não fica legal essa parada dele ficar puxando os bagulho. Beleza, ele pode só ter uma mochila cheia de bagulho e já era, tá ligado? Você faz o que você quiser. Eu achei legal a gente tentar trabalhar e dar um jeito de fazer esse relógio existir para ele poder ter esse flavorzinho que ele tem dentro do desenho, que é muito legal. Mas, bom, é isso. Esse é o nosso vídeo de trilhas de especialista. Um vídeo bem mais longo do que eu esperava. Deu 2 horas e meia. Vou ter que editar coisa pra caralho. Espero que você tenha curtido, que você tenha se divertido. Tem bastante coisa ainda pra gente poder falar. Agora com o Ocultista, a gente vai ter que fazer uma série bem extensa, mano, porque eu vou ter que fazer a introdução sobre o que é o paranormal também. Então, pelo menos o básicozinho, eu vou ter que trocar uma ideia lá. Aguardem até a próxima semana. Esse vídeo acabou atrasando um pouquinho. Tivemos problemas com câmera, mas agora o cenário tá começando a ficar organizado. Eu tô com uma câmera nova, a iluminação tá melhorando também. Então, com o microfone também, uma plaquinha de som. Então, aos pouquinhos a gente tá investindo aí pra poder dar uma melhorada. Então, se você gostou, por favor, deixa um like aí, deixa seu comentário, me fala a sua opinião. Você concorda comigo também que as 2 primeiras trilhas de especialista são trilhas bucha, mas que ainda dá pra gente fazer o negócio ser divertido? Tudo depende do trabalho conjunto em quem tá jogando, tá ligado? Enfim, se você não conhecia o canal, eu te convido a se inscrever, a gente ainda tem bastante conteúdo pra poder falar. Não vou falar só sobre Ordem Paranormal, tá? Aqui atrás, ó, por exemplo, hoje chegou Fábula Última pra mim. Essa semana ainda, se pá, eu posto o unboxing que eu fiz. Bem natural mesmo, tá ligado? Foi literalmente eu abrindo um bagulho, eu comecei a gravar pra ver se não tinha uma avaria. Acabou vindo, inclusive, uma avaria, mas tudo bem. Eu já mandei mensagem pro suporte, mas eu também falei um pouquinho sobre os livros, sobre o sistema e tal. Eu vou começar a ensinar outros sistemas. Em breve sai vídeo sobre assimilação RPG também, pra gente poder falar sobre umas coisas legais. E tem vários outros conteúdos. Tem teoria de Hexatomb, tem review dos episódios, tem dicas pra mestrar. Então, qualquer coisa que você quiser ver aqui, tem dúvida sobre como jogar RPG, como mestrar, como contar uma história, como fazer alguma coisa, manda aí pra nós. Tamo junto. Beijocas e boa semana pra nós.